Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carroncast. E aí? E aí? Mais um programa, né? Incrivelmente, não tiraram a gente do ar ainda, né? E como a gente prometeu pra galera que tá assistindo a gente, né? Se a gente tivesse mais de 5 pessoas assistindo... A tia vim... E o Rogatti tá aqui. O Rogatti tá aqui. A outra parte eu acho que melhor não, né? E hoje nós vamos falar sobre indústria dos jogos eletrônicos. E pra isso nós trouxemos o Guilherme, que trabalha com jogos eletrônicos, e o Rogatti, que joga os jogos eletrônicos, né? Um entusiasta, né? Temos um entusiasta e um cara que tá ali no meio. No meio, né? O cara que trabalha com isso. A nossa ideia hoje foi trazer uma pessoa que já tá inserida na indústria e um cara que ele tá no caminho de entrar na indústria, mas ainda consegue conversar com aqueles alunos que estão no colégio. Talvez pode fazer essa ponte e mostrar pros alunos como fazer esse ingresso na indústria. Então acho que vai ser legal, tanto a experiência do Rogatti quanto a experiência do Gui. Isso. É isso aí. E aí? Quer apresentar os nossos... Esse que você apresenta. Eu queria que eles se apresentassem, né? Vamos lá. Eu acho que é melhor, porque eu falando aqui, falar do Rogatti, deixa o cara apresentar, né? Começar então eu sou o Matheus Rogatti, né? Eu fui professor lá no Carrão no passado, sou professor no Cursinho, e como o Matheus disse, eu tô nessa transição, né? Eu sempre fui apaixonado por jogos, eu acho que quando eu comecei a minha faculdade, tanto que no primeiro dia de aula eu sempre falo pro pessoal, foi pensando nisso, falei, cara, eu gosto muito disso, tanto que a minha primeira escolha foi fazer jogos digitais, mas acabei migrando, né, sem condições de migrar para uma outra cidade, né? Então, acabei indo para artes visuais, que meio que engloba muita coisa, né? E sempre fui apaixonado. Surgiu um momento da minha vida que eu comecei a dar aula e continuei até hoje, aí já faz uns 5, 6 anos, mas estou mudando de área já, né? Como o pessoal falou. Legal. Tá, então, como apresentaram, né? Eu sou o Guilherme, eu sou primo do Matheus, então a gente já se conhece aí desde sempre, eu acho. Eu trabalho com jogos já há 9 anos, em empresas de jogos, mas eu já faço jogos acho que desde 2013 ali. Então, vamos dizer, 11 aninhos aí brincando de fazer jogo. E jogo também, acho desde que eu me conheço por gente. Jogava Brasfoot quando era criança, cresceu jogando jogo de futebol. Acho que as primeiras experiências que a gente tem jogando acaba sendo um com o outro. Então, com certeza. Brasfoot, 100%. Há muito tempo atrás. Era muito. Brasfoot era genial, cara. Principalmente, nossa, eu montava o Corinthians ali, ia ser técnico da seleção e voar. Então, eu acho que essa era a minha primeira dúvida pra vocês dois. Como que começa esse contato de vocês? Qual que é esse primeiro contato de vocês? E se esse contato foi o suficiente pra falar assim, pô, quero trabalhar com isso? Você precisou de amadurecer um pouquinho, entender que realmente tinha futuro? Ou se desde sempre não? Sempre quero isso, sempre quero isso. Assim, pra mim, vamos ver, nunca sonhei em ser um desenvolvedor de jogos. Na verdade, eu nunca tive muitos sonhos de profissão. O sonho sempre foi não trabalhar. Acabar caindo nos jogos foi algo que é um trabalho que eu consigo fazer de uma maneira trabalhando com algo que eu gosto, né? Então, eu consigo fazer algo do jeito que eu entrego algo pras pessoas e eu gosto de fazer ao mesmo tempo. Mas vamos dizer assim, a paixão por jogos é desde a infância, né? Como eu falei, a gente jogava junto, eu jogo desde sempre. Eu sempre tive interesse em conhecer a indústria. Eu lembro que teve um documentário que fez eu, falar, eu quero desenvolver jogo, que foi o documentário Grounded, The Last of Us, que é um documentário da Naughty Dog sobre The Last of Us Part 1. Eu vi como funcionava o desenvolvimento do jogo. E, é um documentário muito bom, tem no YouTube, tem do The Last of Us 1, The Last of Us 1 e The Last of Us Part 2. É muito bom, eu recomendo muito. Não sei nem câmera eu olho, mas recomendo muito aí quem tá Você tá com a mão na frente da outra, né? Foi mal. Mas recomendo muito você assistir, que você tem interesse em entrar nessa indústria, porque você vai passar por arte, áudio, marketing, produção, QA, tudo que eu posso até incluir na conversa mais tarde, assim. Aquilo, abriu portas pra mim. E acabou que eu sou formado no Instituto Federal do Paraná, no campus Londrina. A gente teve um projeto de extensão lá, que era desenvolvimento de jogos. Eu entrei e desde esse dia, assim, eu já faço jogos, né? A gente fazia jogo lá era um projeto do colégio, então era junto com o professor de história, a gente fazia um jogo sobre a Guerra do Contestado. Não é uma coisa muito interessante fazer um jogo, mas, né, tinha que cumprir não sei como é que pode dizer, o currículo ali do governo federal, tinha que entregar as coisas voltadas ao ensino. E até foi a partir dessa experiência que eu acabei indo pra indústria. Posso até entrar nisso depois que eles se apresentarem certinho, mas eu comecei a trabalhar com jogos por conta desse projeto aí no ensino médio. Mas é isso, assim, eu nunca me vi trabalhando com jogos desde a adolescência. E aí eu vi esse documentário e falei, cara, isso é muito legal. Eu não tinha muitas expectativas de, sabe quando você não sabe qual curso você faz da vida? Aí eu falei, acho que essa é uma área que eu curti. E acabou que deu certo, assim. Depois eu posso contar a trajetória exata de como aconteceu. Mas basicamente foi assim. Caramba,
É bem genial como ele acaba entrando nesse meio por causa de um documentário. Ele sempre gostou de jogar, mas ele vê um documentário ali que inspira ele a começar aí. Eu já fui um pouco o contrário, eu já sempre quis estar nessa área, só que acabei mudando um pouco, né? E a minha paixão por videogame, acho que ela começa... não sei se sou um pouco velho, eu sou de 95, então acho que a galerinha que tá acompanhando pode ser que não acompanha a cronologia, mas eu fui apaixonado por videogame quando eu conheci o fliperama, principalmente The King of Fighters 94. Jogava muito, hein? Cara, A gente ainda não pegou, né? Não. Eu joguei, mas não foi nada que me marcou tanto. O que me marcou foi o Super Nintendo mesmo. Poxa, eu juntava moeda pra caramba pra ir jogar. Cara, era na minha Caramba. cidade, como era cidade menor, então as coisas demoravam um pouco mais pra chegar. Então, quando chegou o fliperama com o The King of Fighters, cara, aquilo era genial, o olho brilhava e eu achava aquilo, eu falei, nossa, que legal. E ali eu comecei a me apaixonar, mas de verdade mesmo, que eu entrei nesse mundo, comecei a consumir muito, acho que foi quando eu joguei Final Fantasy VII, no PlayStation 1 ali já, que era um jogo de turno, e ali eu fiquei fascinado. Tem todo esse universo gigantesco, tem histórias individuais de cada personagem e eu posso pensar muito o que eu vou fazer antes, elaborar o meu time, eu posso subir de nível pra chegar lá e for mais tranquilo ou se tiver muito vício. Então ali eu comecei a me apaixonar por tudo que envolvia o jogo, pra falar real. Toda a criação de arte, os personagens, tanto que tem até um filme posterior que acho que deixa maior ainda a obra, né? Mas foi isso que realmente me apaixonou ali. E quando eu comecei a faculdade, comecei arte, o meu plano sempre foi estudar para eu conseguir chegar no meio onde eu conseguisse conversar sobre jogos, trabalhar com eles, e acho que foi por isso que eu fui pro meio da arte, né? Fiz artes visuais, porque ali, mesmo que eu estivesse fazendo outra coisa, eu conseguia incluir aquilo no meu dia a dia, né? Tanto que às vezes as minhas aulas eu comento alguns jogos, né? Falo, isso aqui você tem referência em tal jogo, acontece isso, consigo falar sobre filmes, eu consumo muita coisa, né? Seja coisa boa, seja coisa ruim, tô consumindo tudo ali. Muita coisa ruim, né? Consome muito. Consumo muita coisa. Então meio que fui criando um repertório. Então foi aí que surgiu minha paixão, cara. Lá atrás fui caminhando, fui crescendo e fui me apaixonando cada vez mais. E acabei migrando, né? Uhum. É bem interessante o que você falou, porque, tipo, você, pelo jeito, tem dotes artísticos, né? Eu achava que tinha, então eu sempre quis tentar entrar pelo meio do lado da arte. A primeira coisa que eu tive contato foi arte 3D, mas logo, tipo, eu vi que cara, não é pra mim, sabe? Tipo assim, é coisa individual minha, assim, eu falei, não consigo, não sou bom. Eu fazia muitas coisas legais não orgânicas, sabe? Então, tipo, ambiente, coisas assim, mas quando eu chegava no ser humano, eu falhava muito. E aí, tipo, isso me desanimou muito. E aí eu descobri outras áreas até no mundo de jogos, que foi a que eu entrei, que depois eu posso até expandir todas as áreas possíveis. Às vezes tem gente que vai estar ouvindo que, tipo, não acha que não é talentoso na arte, acha que não é talentoso na programação, mas tem uma gama enorme de áreas pra você entrar dentro da área de jogos que você pode acabar entrando sem ter um talento artístico, um talento de lógica de programação, por exemplo. Então a indústria de jogos é muito boa porque proporciona isso também. Legal que você foi na direção da arte, você tem vontade de entrar agora como artista, pelo jeito você tem esse dote um pouco artístico, mas é um espaço muito bom pra pessoas que também, tipo, não tem nenhum dom, tipo assim, artístico e acha que só pode ser assim, sabe? Então é bem interessante, tipo, entender essa trajetória também. Seu interesse, como surgiu e tal, porque eu tive muito interesse no começo desse lado de artista, aí eu falei, não sou bom nisso, não vai dar certo. Pior que é algo que eu tô pensando bastante, né? Eu gosto muito da parte onde você pensa no seu jogador, principalmente na experiência do seu usuário. Acho que é a parte que eu mais me apaixonei ultimamente. Eu tô estudando programação também, porque eu quero meio que estar por todos os caminhos e saber por onde eu posso chegar. Legal. Né? E a parte onde você foca no seu usuário, ou seja, a pessoa que vai jogar o seu jogo, acho que é a principal, né? A gente tem exemplos de jogos recentes saindo aí e parece que os caras não focam no produto final, eles só querem fazer um negócio ali e vender, né? Não sei se vocês viram o Dragon's Dogma 2, onde os caras fizeram um jogo onde ele é mundo aberto, gigantesco, só que pra você quiser dar um teleporte de um lado pro outro sem precisar andar horas e horas, você precisa pagar. Isso meio que é contra o usuário, se você for ver bem, você já paga caro no jogo. O Marvel's Avengers, que saiu em 2022, ele foi bem assim também com a EA, né? Cara, basicamente você pagava
R$300 no jogo pra Mais você pagar 500 mais de ainda, né? Então, cara, isso é contra o seu usuário, a pessoa que você tá produzindo o seu produto ali, né? Eu acho que ele acaba perdendo um pouco dessa visão artística e acaba virando algo lógico que tem que vender, mas ele acaba perdendo um pouco isso. Tá, acho que tem muito gancho, dá pra puxar. Porque assim, uma dúvida que eu tenho é que a gente vive num mundo que a IA ela tá evoluindo muito, né? Uhum. Acho que você pega uma IA de 2021 pra uma IA de hoje é assustadoramente muito mais evoluída. Processo criativo, de criação, tanto de imagem quanto de história. Vocês dois, você acha que isso pode afetar? Você acha que isso afeta? Você acha que... E se afetar, afeta pro lado bom, pro lado ruim? Assim, a IA, ela realmente é um pouco assustadora se você tá na indústria ali, sabe? Porque ela faz coisas muito rápidas e com uma certa qualidade até. Eu tenho uma opinião sobre IA. E tudo é opinião porque você não consegue prever o futuro, né? 2 anos atrás ninguém ia prever o que tá acontecendo hoje, por exemplo. Mas hoje a gente tem alguns empregos, alguns cargos ali dentro que a IA, ela ajuda a um ponto de quase substituir, dependendo da índole da empresa. Então, por exemplo, audiomaker, concept design, que é a pessoa que faz o design, né, tipo, inicial da história. Fala de arte no sentido da arte. Até mesmo design escrito, né? O tipo game design, que foi, acho que é a área que você tá mais se aproximando ali pelo que você escreveu. Você pode fazer com IA. A questão é que não vai ser bem feita, mas vão ter empresas que vão acabar adotando isso porque é lucro em cima de lucro, né? Então, tipo assim, a IA hoje, né, dentro da empresa, eu utilizo bastante até, mas é mais uma ferramenta de auxílio do que uma ferramenta de, pode dizer, não é mudança, mas de replacement, sabe? Tipo, de trocar. Isso. Então, hoje, a IA, ela evoluiu muito. Hoje, ela é algo que mais ajuda do que atrapalha, vou ser sincero, mas é aquela questão, tipo, de quem tá usando, né? Então, você tem empresas que são empresas sérias, empresas grandes, e antes de você usar uma IA, ele vai estudar para ver se a IA pode ser usada, ver se a IA tá roubando a arte de alguém, ver se a IA tá fazendo tudo dentro da legalidade, porque as empresas têm essa preocupação. Ao mesmo tempo, você vai ter alguns estúdios que são muito pequenos que vão acabar, tipo, mandando embora uma pessoa e vai pagar um Midjourney para fazer arte, entendeu? Então você tem vários cenários assim. Eu acho que para essa pessoa que tá nessa ponta de empresas menores, que então tem essa índole muito grande de fazer coisas originais, essa pessoa pode ser um pouco afetada, sim, pela evolução da IA. Mas eu acho que no grande público, no grande mercado, a IA vai vir mais para auxiliar, né? Tipo, ela vai vir mais para te ajudar do que para te substituir. Mas, né, 2 anos tudo mudou. Ninguém sabe o que vai acontecer em 10 anos, por exemplo. Mas eu acredito que elas vão mais ajudar do que qualquer outra coisa. É igual o Guilherme falou, concordo muito com ele. Lógico que ele tá mais na indústria, mas eu acho que como uma ferramenta de auxílio, acho que ela funciona muito. Lógico, a gente não tem como prever, evolui muito rápido, mas como uma maneira mais pessoal de você produzir o seu jogo ali, o produto final, eu acho que ainda fica aquele toque do artista, sabe? Aquele toque do cara que escreveu o roteiro. Porque, querendo ou não, se você pega um texto feito por uma IA ou você pega uma imagem, você tem muito traço impessoal, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas você não tem aquela coisa mais humana, você tem algo mais robotizado. Você tem uma simulação ali, mas você não tem aquele produto mais fala, cara, isso aqui foi realmente feito por uma pessoa. É que essa IA pode não levar em consideração o que o jogador vai sentir ali quando estiver jogando esse jogo, às vezes. Sim, sinceramente, tudo isso é programável, assim, no futuro próximo. Eu acho que até na atualidade já a gente consegue fazer coisas mais humanas com IA, sim. A questão não é muito mais... Tipo, a questão do design não é tanto isso. A questão do design é mais, por exemplo, você tá fazendo um jogo, né? Então, vamos dizer que a Ubisoft vai fazer um Assassin's Creed novo, que tem todos os anos Assassin's Creed. Aí você vai fazer um Assassin's Creed que é, sei lá, um país meio... A Lituânia, nem sabe a cultura lituanesa. A Ubisoft vai mandar uma equipe para a Lituânia para estudar a Lituânia, para estudar o solo, estudar a água, estudar clima, estudar as pessoas, cultura, etc. E vão fazer um trabalho bem feito. Agora, se a empresa Zezinha vai fazer um Assassin's Creed na Lituânia, por exemplo, ele vai pegar na IA e falar, como que é a Lituânia? E aí essa pessoa não vai ter uma análise muito profunda. Sim. Então não vai trazer um aspecto cultural, não vai trazer um aspecto muito aprofundado das coisas. Vai ficar um jogo raso, entendeu? Jogo raso é ruim? Não dá pra saber. Às vezes um jogo raso pode ser bom, um jogo raso pode ser horrível, um jogo profundo pode ser ruim. Então depende muito também do quando foi lançado, a qualidade, tipo, são muitos aspectos, assim, sabe? Sobre game design em específico, assim. Então, tipo, como eu disse, tipo, a IA, ela ajuda muito em alguns aspectos, mas nas mãos erradas ela pode ser um pouco perigoso, mas vai ser mais perigoso para a própria pessoa do que para a indústria, sabe? Tipo, eu acho que essa tipo assim, minha opinião mesmo. Enfim, acho que... Até porque a indústria, ela quer lucro.
querendo ou não, você tem investidor, você tem uma galera por trás. E a galera quer lucro. Não é à toa que tem Assassin's Creed todo ano. Vai ter um Assassin's Creed, puxa, alguma coisa assim. Eu não sei se eu estou errado, mas eu vi alguma notícia assim esses tempos que era bem aleatório. Falou, putz, você fugiu todo do rumo, você tá entrando em outro universo, sabe? Então eu acho que acaba decaindo a qualidade quando você sobressai muito assim. Cara, precisamos produzir muita coisa por pouco tempo, né? Então vamos usar todo esse material que a gente tem rápido em vez de fazer uma pesquisa aprofundada. Querendo ou não, Eles ficam criando novidade, criando. Ah, tem que ser algo novo, inovador. Ali dentro do Assassin's Creed, por exemplo. Mas, o cara que às vezes tá consumindo aquilo ali, ele só quer o jogo, às vezes, num cenário diferente, com algumas coisas um pouquinho diferentes, mas que não fuja da ideia inicial do próprio jogo, não é? Seria isso? Assim, vamos lá. O videogame, ele é uma indústria de entretenimento. Então vamos dizer, vamos levar pro cinema. O cinema tem a Marvel. Marvel lançou quantos filmes nos últimos 10 anos? Sei lá, não sei o número exato, mas foram muitos. Mais que um por ano, provavelmente. Sim. Sei lá, 3 a 4. Chega um momento que esses filmes acabaram ficando meio saturados, certo? A mesma coisa aconteceu com Assassin's Creed. No começo, saiu o 1, o 2, o 3, quer dizer, Brotherhood, Revelations, blá blá blá. Saíram vários Assassin's Creed, cara, eu tava no hype, eu comprava todo ano. Mas aí começou a ficar mais do mesmo. Não trouxe tanta inovação. Até o momento que eles trouxeram uma inovação, que foi que transformou o Assassin's Creed em RPG, lembra? Foi o Origins. O Origins, mas antes teve o fracasso do Unity, né? Isso. O fracasso do Unity, que teve todo o problema do Unity. Aí vem o Syndicate, isso, que tenta consertar e não conserta, e aí eles entendem que precisa mudar, que é o que eles mudam com o Origins, né? Então, por exemplo, eu vou trazer minha experiência individual. Assassin's Creed foi uma das franquias que eu mais amei na minha vida, assim. Joguei todos eles. Chegou no Unity, realmente ele foi lançado no time muito ruim. Aí você tem o problema a empresa tem que lucrar. Lançou o jogo, não pensou na qualidade. Então aí o jogo foi lançado todo errado, assim, né? E hoje ele é maravilhoso. Ele é muito bom, é um jogo hoje muito ele bom. é muito bom. Eu joguei na época, eu comprei ele na época. Os que deu azar aí, por assim dizer. Hoje ele é muito bom. Porque ele tenta seguir o padrão antigo, só que ele é muito bonito, né? Se você pegar ele... Tem até uns vídeos na época, eles soltaram algumas propagandas, onde eles mostravam a cidade lá atrás, né? Eles pegando todo aquele molde, tudo muito bonito. Tanto que foi um jogo que levou um bom tempo pra sair até. A cópia é exata da Catedral de Notre Dame. É muito bonito, né? Você andar. Principalmente quando você estuda um pouco mais aprofundado essa parte, quando você passa por ali, é tudo muito legal, assim. Mas realmente, foi um jogo com muitos defeitos. O Syndicate, que é o próximo, eu acho o universo fantástico. Londres ali eu acho muito legal, mas faltou. Mas aí a Ubi entende que precisa melhorar esse brand, né? Eles entenderam isso, né? Tipo, claro, quem sou eu pra falar da Ubisoft, né? Mas eles entenderam isso, fizeram um jogo RPG que eu particularmente dropei. Eu não gostei. Porque o que aconteceu? Eu cresci Assassin's Creed. Eu um adolescente jogando Assassin's Creed. O Origins saiu da minha vida adulta já. Eu não tinha tempo pra jogar um RPG. Então, eu não joguei mais Assassin's Creed, entendeu? Então, tipo, eu dropei o Assassin's Creed nesse momento. Mas até mesmo com os problemas de qualidade do Unity, pra mim foi um jogaço, tipo... foi muito bom, assim, sabe? Então, a relação de produto com o usuário, ela é um pouco complexa, sabe? Então, tipo, voltando ao que eu tava dizendo antes. Então, por exemplo, todas as empresas vão visar o lucro, sempre. O mundo capitalista é isso aí. Mas tem empresas que conseguem fazer isso de um jeito legal. Por exemplo, a Rockstar. Não vamos entrar na parte trabalhista da Rockstar, que tem diversos problemas, né? Duríssimo. Não vou falar disso porque é duro. Mas não é só a Rockstar. Várias empresas tiveram coisas similares e estão trabalhando até pra consertar, entre aspas, esse problema que aconteceu. Mas tô dizendo no lado de cadência de releases, né? Na cadência de lançamentos. Então a Rockstar lança jogos a cada, sei lá, 10 anos. Então, tipo, eles trabalham com esse hype a longo prazo, entendeu? Tem empresas tipo Ubisoft aí que trabalham tipo a Marvel. Então a gente vai lançar na quantidade, a gente vai ganhar na quantidade, tu vai ganhar na... Franquia vende, né? Franquia vende, exatamente. O nome fica muito grande. Franquia vende. Porque, por exemplo, nessa época, quem me apresenta o Assassin's Creed é o Guilherme. E nessa época não importava qual era o Assassin's Creed. A gente nem sabia. Vai ser que nem o Brotherhood que é na Constantinopla, ou 2 que é na Renascença. Cara, eu vou comprar e eu não quero nem saber o que é. Tem muito a ver com, por exemplo, experiências individuais. Nós éramos adolescentes. Então, a gente não se... Por exemplo, vamos voltar... é muito relacionado com o cinema. Então, por exemplo, Marvel. Cara, eu assisti Homem-Aranha de Ferro 1, 2, 3. Não tava nem aí se era sequência ou não, entendeu? Aí, quando eu fiquei mais velho, aí que eu entendi que tinha... vai ter o Guerra Infinita, vai ter não sei o quê. Aí você se preocupa. Mas quando você assistiu o primeiro Thor, você não tava nem aí pra tudo que era, entendeu? Tem muito a ver também com essa maturidade, tipo, pessoal, né? Pessoal, intelectual, etc. Então, tipo, jogos se relacionam muito com... Jogos e cinema se relacionam muito na indústria, sabe? Você tem empresas
que vão fazer jogos todos os anos, vão ter estúdio que vai fazer lançamento todos os anos, todos eles buscam um lucro, mas você vai ter estúdios que são um pouco mais indie, que vai sair algo um pouco mais demorado, um pacing mais devagar, ou até mesmo estúdios de cinema, que vai sair um filme mais devagar, um filme mais demorado, que você espera, por exemplo, um Tarantino, que sai a cada Avatar. Então, entendeu? Eu nem sei nem porque eu comecei a falar sobre isso. Mas é interessante, porque querendo ou não, a indústria, ela joga uma régua pra gente lá em cima. Fala, caramba, isso aqui foi muito bom. Então, a próxima coisa que você vai esperar vai ser algo que vai passar essa régua. Os próprios filmes da Marvel é um exemplo disso, cara. Acabou a Guerra Infinita lá. Cara, você queria ver a próxima fase. Fala, nossa, a próxima vão superar e tudo mais. E cita alguns filmes de sucesso aí recentemente eu da acho Marvel. eu acho que o segundo Avatar ele é muito nisso, né? A expectativa de ser igual ao primeiro. E a minha experiência própria foi um filme... É um filme bom, ok. Mas acho que a expectativa, ela te destrói um pouco. É muito difícil quando você espera por muito tempo e... Acho que, na minha experiência, acho que vocês dois têm muito mais experiência do que eu, o único lançamento da indústria de games que eu esperei por muito, muito tempo e quando eu vi o primeiro trailer eu achei inacreditável. Quando do primeiro ao último minuto que eu joguei eu achei inacreditável é o Red Dead Redemption 2. E aí ele vem da Rockstar que ele sabe o que faz, né? Sim, eles manjam muito de publish. Qualidade também. A qualidade é muito importante. Por exemplo, eu vou trazer um outro jogo que as pessoas esquecem, mas foi um hype danado, que foi o Cyberpunk. Foi tipo, meu Deus, é o Rockstar não, é o GTA de Cyberpunk. É a da CD Projekt Red, né? Que é isso, do que é do Witcher 3, que tem muita qualidade. Mas teve muitos problemas internos, né? Tipo, aconteceu lá, principalmente no time de QA, que é a área que eu trabalho. Eles terceirizavam QA, não tentaram lançar o jogo tipo, o mais rápido possível, não deu certo. Daí adiaram, mas não conseguiu focar na qualidade e tal. E acabou lançando o jogo todo, né? Bichado, teve que devolver dinheiro pras pessoas. Então, a Steam tava fazendo isso, né? Quando saiu. A Steam ou a PSN tava dando reembolso? Foi PSN, que no PC ele foi lançado pela GOG, foi pela Steam. Tá. Mas eu lembro que, cara, era um universo... né? Se você for pegar pra jogar esse jogo hoje, ele é incrível. Tanto que eles melhoraram... do tanto que eles melhoraram o universo, é maravilhoso. Várias horas, é lógico. Eu acho que até um problema de hoje em dia, todos os jogos são muito longos. Principalmente esses de maiores nomes, grandes empresas. Então, às vezes, você escolhe um, você vai ficar jogando ele por um bom tempo. E esse é um ótimo exemplo aí. Por mais que teve um fracasso inicial, fracasso em aspas assim, mas teve um... Esse é a mágica dos games, né? Tipo, a gente tá indo muito pro lado da indústria em si, mas só pra finalizar meu pensamento, se você lança um filme ruim, você não arruma um filme ruim, entendeu? Se você lançasse, antigamente, por exemplo, você lançava uma fita de jogo, você não arrumava a fita de jogo. Você lançava um Super Mario, se ele fosse ruim, ele ia ser ruim o resto da vida. Hoje em dia você tem essas operações que a gente chama de live ops, que você consegue lançar atualização, melhoria, conteúdos, etc. Isso dá uma vida nova pro jogo. Mas, ao mesmo tempo, as publishers, né, elas não se preocupam, publishers, as empresas que lançam os jogos, elas talvez não se preocupam tanto com a qualidade. Porque, lança hoje, daqui 2 semanas a gente faz um patch e arruma, sabe? Então você tem duas faces dessa moeda, sabe? Tipo, se você pensa antigamente, o cara fazer uma build do jogo, né, pra conseguir testar o jogo, ele ficava 2 dias rodando num PC lá com tela de fósforo. Hoje em dia você faz em 5 minutos, testa 5 builds por dia e vê como é que tá. Então, mas antigamente você tinha que ter um pensamento de qualidade muito maior do que você tem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais cumprir cronograma de publicação do que realmente cumprir, pode dizer, tipo, achievements de qualidade, sabe? Porque você pode arrumar depois. Expressão bilionárias, devolve dinheiro pra 10% que comprou, elas ainda vão ser trilionárias, entendeu? Então, tipo, não tem muito problema. Não tem uma linha tênue entre jogo como negócio, jogo como entretenimento e como tipo, entretenimento, né? Todo mundo é meio adolescente ouvindo, mas assim, entretenimento é sobre dinheiro. Então, tipo, no final das contas, isso vai acabar vencendo ali. Então, as empresas acabam lançando um jogo sem muita qualidade, sabendo que vai poder arrumar. Então, se você comprar um jogo que tá meio ruim, relaxa. Vai ficar bom. Não compre no lançamento, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, vai vir uns patches de atualização. No FIFA lá, eu tava conversando com o Matheus esses dias. Cara, eu tô com um bug que o meu goleiro não sai do gol. Eu aperto o triângulo e ele fica patinando. Eu fico muito bravo. Eu parei de jogar até eles arrumarem, sabe? Saiu a atualização semana passada. Vou ver. Pode ver. 18 alguma coisa. E eu tenho uma pergunta. Claro. Porque eu tô aqui, ó, quietinho, né? Você deixa mais 3 aqui, né? Vocês estão... Oi, filho. Não, é porque assim, eu não sou um grande consumidor do mundo dos jogos, né? Não sou mesmo. Alguns jogos, quando eu era adolescente, eu consumia um pouco mais. Anos 80.
louco. God of War, esses jogos assim. E foram poucos, até o PlayStation 3. Depois eu acabei não dando sequência ao jogo. Tem muita gente que gosta de jogar aí, jogou Ragnarok depois e tudo mais, né? E eu acabei não parando nisso. E aí, pra quem tá assistindo a gente na TV Vale do Sol, nas redes sociais, acompanha a gente aqui, às vezes uma pergunta que você deixou lá no início é sobre essas profissões, né? Além do cara que cria o ambiente ali, ou cria a programação do jogo e tudo mais, quais profissões seriam essas que poderiam se encaixar no mundo dos games, já que você tá dentro desse mercado, né? Claro. Uhum. Tá, então vamos lá. Hoje, antes de entrar nas profissões, é importante deixar claro o que é o desenvolvimento de jogos. Porque você deu exemplos de... A gente tá falando até agora de jogos que a gente chama de AAAs, que são jogos grandes. Então, God of War, FIFA, são jogos tipo, que vão estar em todas as plataformas. Você vai andar no metrô e vai ter uma placa dele lá, vai ser um filme no futuro sobre o jogo, etc. Então você tem as empresas que focam em jogos assim, então você tem as empresas enormes, tipo Ubisoft, EA. Dá pra você listar aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas ao mesmo tempo você tem empresas que trabalham com outros tipos de serviço. Então todas as empresas que, por exemplo, vamos dizer, vamos voltar para um exemplo do Assassin's Creed. Então a Ubisoft, ela tá fazendo o próximo Assassin's Creed. Esse jogo é um jogo que eles estão desenvolvendo desde o início. Então eles vão fazer o conceito, eles vão fazer colocar a ideia à prova, vão implementar a ideia, vão testar a ideia e vão jogar no mercado. É um jogo que você pega todo o ciclo de desenvolvimento. Mas você tem empresas que focam somente pontas dentro do desenvolvimento. Então, por exemplo, digamos que... Vou dar um exemplo que, assim, não levem como verdade absoluta, tá? É só um exemplo de coisas que acontecem na indústria. Vou continuar na Ubisoft, porque a Ubisoft é um exemplo muito bom. Então, você tem a Ubisoft é uma empresa enorme. Ela tem uma sede no Canadá, em Bucareste, Europa, disparada na Europa. Acho que até na América do Sul tem. Essa de Bucareste você conheceu? Não, eu conheci pessoas de lá, mas não a sede mesmo. E eles dividem o desenvolvimento dos jogos em todas as unidades. Então, por exemplo, a parte de conceito vai ser feita no time aqui do Canadá. Então, essa galera vai sentar, vai pensar sobre o próximo jogo, vai pensar sobre a história, etc, etc, etc. Depois, isso aqui é feito, sei lá, com 10 pessoas. Aí depois vai pro desenvolvimento. Aí, a primeira fase de desenvolvimento, 50 pessoas. Segunda fase, 100 pessoas. Terceira fase, 1 milhão de pessoas trabalhando no jogo. Então, o jogo vai crescendo. É como se fosse uma massa. Você coloca ela descansando até ela crescer e aí vai atingir a forma final. Hoje, na indústria, você tem empresas que focam nesse desenvolvimento completo de jogo, então do começo ao fim. Você tem empresas que conseguem terceirizar partes de desenvolvimento, então, por exemplo, digamos, isso não existe. Quer dizer, eu não sei se isso acontece, mas eu acho que não. Digamos que a Ubisoft quer a ideia para um próximo Assassin's Creed. Ela vai lá e contrata a empresa carrão para dar a ideia. Então, você tem empresas que focaria só em fazer essa parte do produto. E aí ele pega isso aqui e transforma numa IP dentro da Ubisoft. Então, você tem empresas que focam na parte de programação, você tem empresas que focam na parte de testar, por exemplo. Então, você consegue terceirizar várias partes de desenvolvimento. E você tem empresas também que focam no que a gente chama de Live Ops, que é o pós-lançamento. Então, por exemplo, o jogo foi lançado, isso acontece mais no mobile, né? No celular, que você tem que fazer atualizações semanais. Então, digamos que você joga um Clash of Clans, na semana que vem vai ter um evento de Páscoa. Então, geralmente a empresa que faz, que é a Supercell, ela não trabalha nesse evento de Páscoa. Ela passa o jogo pra uma outra empresa e essa empresa vai pensar no evento de Páscoa, evento de Natal, evento de namorados, e eles vão fazer essa parte do jogo. Então você tem vários segmentos de empresa. Então sempre tem empresa de desenvolvimento, tem empresa de desenvolvimento e Live Ops, e tem empresa de Live Ops. E também tem empresas que são terceirizadas. São empresas que fazem só programação, só design, só QA, etc. Deixa eu respirar aqui que eu falei. Eu acho que é legal falar pro pessoal, porque há 10 anos atrás a gente falava de indústria de games exclusivo videogame, PC. Sim. Eu acho que com o boom do smartphone, os jogos mobile, eles ganham um poder muito grande. Hoje o mobile, ele engloba muito mais do que qualquer outra coisa. Se você tem gráficos assim, que não sei se talvez no vídeo dá pra colocar depois, tem gráficos, por exemplo, ele chama de market share, né, que é divisão do mercado. Então você tem as colunas de PC, mobile tá aqui, de PC, console tá aqui, mobile tá aqui, entendeu? Com todo custo. Todo mundo tem um celular. Exatamente, é muito mais fácil. E pra galera de cursos e tudo mais, igual o Guilherme falou, cara, é muito grande a empresa não, mas eu falo todo o organismo da empresa de game, né? Então a gente vai ter roteirista, a gente vai ter cara que vai trabalhar com efeitos sonoros, vai fazer a música, então tem o cara que vai participar da programação, vai fazer a arte, então tem um universo gigantesco de profissionais dentro
desse universo, né? Eu posso até expandir bastante essa parte, se você quiser. Então, hoje, dentro do desenvolvimento, a gente tem, vamos dizer, 5 partes principais, né? Então, você tem a galera do design. Então, o design ele vai englobar muitas coisas. Vai englobar game design, economy design, várias partes de design. O que significa tudo isso? Então, como o Matheus, que não é o meu primo, falou no começo do programa, ele gostaria de focar na experiência do usuário, certo? Então, o design, ele foca bastante nisso. Então, ele vai fazer a ideia do jogo, vai fazer o conceito do jogo. Dentro do design, você vai abrir para uma gama de carreiras enorme. Tipo, tem uma que a gente chama de Product Intelligence, que é a pessoa que vai pensar na vida financeira do produto no futuro. Então, como que o produto vai ser monetizado, coisas assim. Então, tipo, dentro do design tem uma gama enorme de coisas voltado a como fazer um produto ser um sucesso. Ser um jogo que as pessoas querem jogar, ser um jogo rentável também. Aí você vai... Não. Foi mal. Só que... Aí, Só tô aprendendo. Eu tô achando que eu vou até encaixar minha profissão no mundo dos games. Levantamento de solo pra usar no Assassin's Creed lá e tudo mais. Dá pra encaixar. Lá pra Lituânia, cavar buraco. Então você tem essa parte do design que engloba muitas coisas, mas o principal seria game design, que é o que mais emprega pessoas, assim. Por exemplo, uma empresa vai ter uma pessoa que é Product Intelligence e, sei lá, 100 game designers, entendeu? São as pessoas que vão ter as ideias, trabalhar no refinamento das coisas e tal. Aí depois você tem a parte da arte, que não é design, é arte. Arte é uma coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, a pessoa, geralmente o artista, ele vai pegar aquilo que foi escrito ou descrito e transformar numa parte visual, por exemplo. Aqui dentro você tem artista de conceito, então artista que a gente chama de concept artist. Então, por exemplo, se você vê um documentário de jogos, você vai ver que as artes iniciais são, tipo, esboços, sketches, são coisas bem, tipo, high level, assim. E esses caras trabalham nisso. Então, eles são as primeiras pessoas que vão transformar a ideia visual. Então, para vender o produto de uma maneira mais fácil, entendeu? Então, quando você vai apresentar o produto para um investidor, você tem esses sketches, e esses sketches vão vender o produto para a pessoa. Vai passar a ideia de como é o visual, vai passar a ideia de como é o ambiente, por exemplo. Vamos voltar pro Assassin's Creed Lituânia. Digamos que a Lituânia tem muitas montanhas. Então, a pessoa vai ter que passar esse sentimento de que é um lugar com muitas montanhas dentro desses conceitos. Aí você tem os artistas realmente que vão fazer modelagem 3D, asset 2D, vão fazer... Assets são... Eu não sei nem traduzir asset, eu uso tanto no meu dia a dia, mas assets são, tipo, tudo que tem no jogo. Então, por exemplo, aqui essa mesa, tem um asset que é a mesa, tem um asset que é a caneca, um asset que é o microfone. São peças, né? Eu acho que, na verdade, a tradução literal é peças. Enfim, então você tem uma gama enorme de artistas aqui dentro. Eu gosto de desenhar, mas eu não gosto de fazer pessoas, eu gosto de fazer monstros. Então você vai trabalhar como um artista focado em monstros, por exemplo. Você vai procurar uma empresa que trabalha com jogos mais fantasiosos e tudo mais. Mas enfim, engloba muita coisa de arte. Aí você tem produção. Produção é uma área que ninguém... pessoas que não estão envolvidas geralmente não sabem, que é basicamente as pessoas que organizam o projeto. Então você tem a pessoa que vai fazer a ponte entre todas as áreas, vai colocar as metas de desenvolvimento. Então, por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa com um projeto com 300 pessoas. 300 pessoas não tem uma simbiose que consegue fazer tudo. Então você tem os produtores para ajudar a organizar essas coisas, começar a conversar com o investidor, conversar com o cliente. Depende muito do tamanho da empresa, essa pessoa vai ser um ponto de contato para principalmente organizar, mas eu tô sendo bem high level, não é só isso. É como se fosse produtor de cinema, produtor de filme e tal. Dentro de produção, a pessoa fica mais preocupada realmente com o produto. Então, eu trouxe 3 partes. Então, o design é projeto, a arte é projeto, produção é produto. Então, não é tipo se o jogo tá ficando bonito. É mais tipo, a gente tá entregando o jogo, entendeu? Essa é a pergunta que as pessoas têm que se fazer. Depois disso, a gente tem a mais importante, na minha opinião, que é a programação, que é a pessoa que vai fazer a vida, né? Tipo, eles são os, sei lá, o design é tipo um Frankenstein e a programação é o doutor que fez o Frankenstein, entendeu? Tipo, todo mundo olha só o Frankenstein, mas se não fosse o doutor, ele não existia. E a programação é isso, ele vai programar, literalmente, e vai botar aquilo no jogo, vai botar as ideias em prática e tudo mais. E você tem a outra área principal, que é o QA, que é as pessoas que testam os jogos. Então, garante que a ideia do design tá boa, não tá boa, mas que, tipo, a ideia que ele quis passar no jogo, tá no jogo, entendeu? Tipo, isso é muito importante. Vai garantir que a arte que foi feita casa com estilo, vai garantir que a arte que foi feita tá performando bem. Às vezes você faz um jogo, tipo... Teve um exemplo recente, eu não lembro o nome do jogo, qual foi. Mas que só roda, tipo assim, em PC da NASA, sabe? Tipo, otimizado. Tá otimizado, exatamente. Então, o QA pensa em tudo nisso. Então, o QA pensa toda a experiência que o jogador vai ter com o jogo e garante que tipo assim, ele garante que o que foi feito no design é o que tá no produto final, mas ele também tem um papel muito importante de dar um feedback, de falar, olha, às vezes o design não é tão bom. Então você fala assim, cara, tá funcionando, mas
é isso que você quer, sabe? Tipo, não tá legal, entendeu? Então o QA é essa última ponta antes de chegar pro usuário. E você é o QA. Isso, eu trabalho como QA. E aí, né, eu trouxe 5 principais, mas aí você tem pessoas de marketing, pessoa de comunidade, que daí cuida de fóruns, fazem interações com jogadores e tudo mais. Mas essas outras áreas, elas entram um pouco mais na fase final do desenvolvimento, né? Tipo, eles vão entrar mais quando o jogo estiver na mão dos jogadores. Essas 5 que eu trouxe no ponto inicial, eles são profissionais que têm que estar desde o primeiro segundo trabalhando já na ideia até chegar no produto final. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante de toda a fala deles aqui? É que muitas vezes a gente é professor, a gente tem um problema sério com a galera que gosta de ficar jogando na hora da aula. E aí você vai questionar o porquê que ele tá jogando e fala assim, professor, é que eu quero trabalhar com jogos, quero ficar jogando e tal, não sei o quê. Mas não é só isso. Olha o tanto de profissional que tem por trás para ele testar o jogo. Mas olha o tanto que ele estudou, né? Você fez Instituto Federal, né? Depois você foi para uma universidade. Então, eu posso até falar do caminho acadêmico. Acho que interessante. É isso que o Wagner ia falar. Como foi o caminho de você completo no colégio, não negue, eu estava lá, eu lembro, pra você entrar na primeira empresa que você entrou. É que assim, que a gente tem que deixar bem claro, pra ele chegar onde ele tá, ele teve que estudar muito, mesmo ele, às vezes, sendo como o Matheus falou, lá no colégio, mas depois que ele saiu dali, ele teve que penar muito, estudar muito pra chegar. Daí você vai falar o caminho até chegar nisso. Não, perfeito. Eu acho que encaixa muito bem. Eu acho que é muito importante também pro público, né? Que acho que tá saindo do colégio, eu não sei exatamente. A maioria do pessoal do ensino médio, né? Assim, o Carrãocast, ele passa na TV Vale do Sol, assim, a galera de Açaí tá acompanhando bastante, né? Nós somos o programa que tá entre os mais assistidos. Mas tá, legal. Eu acho que é muito importante isso, porque a gente tá no Brasil, e o Brasil não tem tantas faculdades, digamos, que são voltadas a jogos em específico. Então, falando da minha trajetória em específico, eu sou formado no ensino médio técnico pelo FPR, né? E esse ensino médio meu foi integrado à informática. Então, eu tive um conhecimento básico sobre desenvolvimento de software, né? Então, negócio de programação, coisas assim. Então, tipo assim, eu tinha uma sensibilidade maior. Eu nunca fui um bom programador, mas eu tenho uma sensibilidade para entender um código. Eu, tipo, entendo lógica. Se o programador sentar do meu lado e falar, esse código tá fazendo isso, eu vou entender o que tá acontecendo. Para mim, esse é meu nível de conhecimento, que já é, para mim, muito bom. E eu entrei no emprego logo depois do meu ensino médio. Então, eu não fiz faculdade para entrar na indústria, mas eu posso explicar quais são os caminhos de ensino superior para você ingressar à indústria de jogos, por exemplo. Então, vamos lá. Vai depender muito de qual área você quer atingir. Por quê? O que acontece? Você tem áreas como game design. Não tem uma faculdade de, tipo, game design. Você tem uma faculdade hoje em dia que você tem alguns cursos que são, por exemplo, jogos digitais. Esses cursos, eles não trazem uma gama específica. Então, ele vai tentar passar por tudo. Então, você vai ter, básico de programação, básico de design, básico de arte, básico de som, por exemplo. Esqueci de som. Som é muito importante, tá? Som entra junto com a arte ali. Mas esses cursos não são algo específico, sabe? Se você, fiz o curso, me formei em, sei lá, 3, 4 anos de faculdade de jogos digitais, você é um game designer. Não significa isso. São coisas completamente diferentes. E você fez uma faculdade? Eu fiz design gráfico, mas foi muito porque eu queria melhorar alguma coisa na minha parte profissional. Foi só, tipo, putz, tô com um ProUni legal aqui, vou fazer uma faculdade, tá ligado? Quero fazer uma faculdade. Conheço meu tio, foi só pra falar assim, ó. Tô aqui, ó. Foi mais isso mesmo. Mas enfim, se você é uma pessoa que tem vontade de trabalhar com programação, é o caminho mais, vamos dizer, fácil na parte de estudos. Porque você tem muito de programação. Hoje o que eu recomendaria uma pessoa que tem interesse, primeira coisa é aprender sobre Unity. Unity 3D, o nome do software que é utilizado para fazer jogos. Tem outros, tem como Unreal, etc. Mas Unity é o que é mais utilizado em empresas de pequeno a médio porte. Empresas de grande porte, elas fazem a própria engine, que a gente chama. Então, a empresa grande usa Unreal? Não, a empresa grande vai fazer a deles, sabe? A não ser que tenha algum, por exemplo, para ninguém achar que eu tô falando bobagem, tem empresas que usam, por exemplo, a Riot faz o Valorant na Unreal. Mas são exemplos, tipo assim, de jogos que são muito otimizados e tudo mais. Mas a grande maioria faz a própria engine. Feito pra rodar no baixo. Isso. Alcançar o maior número possível de usuário, né?
Isso. Mas é legal que o Guilherme falou da programação, que ele foi e aprendeu o básico ali, né? Se o cara, não só o básico, mas ele consegue identificar se o cara estiver conversando com ele e tudo mais. E é interessante falar que na escola a gente tem isso, né? A gente tem a programação e muitas vezes, não vou falar todo mundo, tá? Mas muitas vezes os alunos não dão muita moral pra isso. Pra galera que quer ingressar nesse universo, ou não somente nesse universo, tantos outros tecnológicos aí, cara, é muito boas aulas. Você pegar pra ver os exercícios, o básico, começa desde o básico e vai avançando. Então, pra galera que tá ouvindo aí e tudo mais, que tá no colégio ainda, cara, dá uma moral a mais, se você quer seguir nesse caminho mesmo, dá uma moralzinha a mais ali naquela aula, foca um pouquinho mais, tem uma plataforma muito boa, os alunos sabem. Não vou falar o nome. Não vou falar o nome, mas não vai falar o nome. os alunos sabem qual plataforma a gente tá falando, mas, cara, é muito boa, vocês têm total condição de estudar isso aí e alcançar, caso você queira ir pra essa área de tecnologia, jogos e por aí vai. Programação é importante em qualquer cargo, tipo assim, de programador, óbvio, a QA, óbvio, a artista, porque o artista às vezes acha que ele vai só chegar lá e desenhar, mas não, o artista tem que chegar e colocar o jogo dentro da engine do jogo. Então, se você é um artista que você consegue, por exemplo, fazer um código de programação que otimize a sua arte, ou que, sei lá, coloque uma partícula que vai deixar ela mais bonita, cara, você vai sair na frente de muita gente. Então, programação e inglês são as duas coisas mais importantes pra quem quer começar na área, sabe? Tipo, aí tem os específicos pra cada área em específica, né? Então, por exemplo, como eu tava dizendo, a programação, se você quer ser um programador, cara, qualquer curso de ciência da computação, engenharia da computação, todos eles vão te ensinar o importante pra você ingressar nessa indústria. Game design, eu acho um pouco complicado, você não tem tanto espaço pra aprender em escolas convencionais, né? Em cursos superiores, mas talvez nessa plataforma que você Plataforma milagrosa. Nessa plataforma tem alguns cursos e tudo mais, mas, tipo, a disciplina de game design em específico, você vai crescer muito mais dentro da empresa, dentro de uma empresa que já está estabelecida e tudo mais. Talvez entrando, por exemplo, como QA é a porta de entrada para quase todo mundo, e lá dentro se desenvolvendo até chegar numa área de design, porque design precisa de portfólio, sabe? Tipo, você ser um escritor. Tem uma faculdade de como escrever livros, sabe? Tipo, você tem que saber criar e vender aquela ideia. Então, tipo, é muito importante. Se você tá no meio, é um jeito muito mais fácil de alcançar isso. A parte de arte, eu acho que você pode ir para uma especialização em design ou em artes, não sei o nome do curso, artes visuais. Eu fiz artes visuais, né? Mas ele é bem amplo, assim. Sim, mas acho que vai ajuda muito. Tipo, design ajuda muito também, porque design você tem a parte de teoria de cor, essas coisas assim que são muito importantes. Principalmente que design ele foi feito pro comercial, né? Então é uma coisa muito interessante de estudar, mas também você vai aprender muito mais em curso da plataforma. A gente podia arrumar um patrocínio com a plataforma, né? Podia, sim. Mas, legal. Vou patrocinar, sim. Ô, Guilherme, continua falando da gente, porque você falou que você chegou a entrar, você não chegou a fazer faculdade pra entrar no... Isso. Isso aí você tava... Tá, posso falar tem muitas coisas. Acabei te cortando. Mas tá, então eu acho que, na verdade, casamento com o que eu ia falar agora, que é a parte que é a minha área, né? Então, como eu tava falando, no ensino médio eu participava desse projeto. Nesse projeto eu conheci uma pessoa, e essa pessoa um dia você falou, tem uma vaga lá na Octa, como que era a empresa antes. Tenta lá, tipo assim, tenta lá, você curte e tal. Aí eu tentei e entrei pro mundo de QA. Não fazia ideia do que era QA, sabia que era testar, imaginava que ia jogar jogo o dia inteiro e falar os problemas. Tipo, Você tá no sofá. Eu acho que é o que a maioria pensa, né? O pessoal vou ficar no Free Fire ali o dia inteiro só pra falar. Tranquilo. Tá Tá ruim. dando bug essa smoke aqui. Eu imaginava que seria assim, né, antes de entrar. Mas aí, quando eu entrei, eu entendi o que era o QA, né? QA não é tipo... Você tem pessoas... Em empresas muito grandes, você tem pessoas que jogam o jogo como usuário. Então, você tem a pessoa que vai sentar num sofá, de fato, pegar o controle e jogar, porque a empresa quer saber como aquela pessoa reage às coisas e tudo mais. Esse documentário da Last of Us tem bastante sobre isso. A gente chama de playtest essa área. QA não é playtest. QA é você ter uma visão analítica do jogo. Então, por exemplo, você tem que ser uma pessoa que tem uma visão muito analítica e uma visão muito... Não sei se tem um termo pra isso, mas quando você consegue abstrair muitas coisas. Críticas. Também, né? também. Mas é muito... Por quê? Principalmente, vocês como usuários finais, né? Como vocês não estão na indústria, vocês veem o jogo pronto. Quando você tá no desenvolvimento, você vê o jogo com umas caixas quadradas e uma arma atira uma bola branca, sabe? Então você tem que conseguir abstrair a experiência do usuário daquilo pra passar um feedback pra frente, passar um feedback para o seu time. Então, a área de QA ela acabou caindo no meu colo por ter tido essa experiência no meu ensino médio. Então, tipo, tive essa experiência, a pessoa que foi o tutor trabalha comigo hoje, a gente trabalha juntas
8 anos já. Na época ele não trabalhava na Octagon, que é a empresa que eu entrei primeiro. Mas ele me indicou, eu passei no teste, a galera gostou de mim e eu comecei a aprender o que é o QA, de fato, sabe? E o QA, ele é uma parada muito complexa e simples ao mesmo tempo, sabe? Tipo, você tem que ter essa visão bem analítica das coisas pra você passar o feedback pra frente do que tá acontecendo. Então você tem tipos diferentes de testes. Você tem testes que são guiados, por exemplo, sei lá, eu jogo essa folha aqui, aí você vai ter uma lista de verificações. A folha tá branca? Aí você fala, tá, a folha tá branca, passo. A folha tá amarela? Tá, então vou reportar. A folha deveria ser branca, mas ela é amarela. Então você tem, às vezes, tem lista de coisas pra você verificar e às vezes você tem que fazer um teste que a gente chama de teste exploratório, que é baseado na sua experiência, que é baseado no seu conhecimento de jogo, o seu conhecimento de jogos, o conhecimento de jogos similares, etc. Então você tem vários tipos de testes a serem executados, mas não pense que é só, tipo, jogar. Você vai odiar o jogo que você joga, na verdade, que você vai fazer aquilo 8 horas por dia, pelo menos. E são vários testes até o produto final. Com certeza, com certeza. O teste, ele não entra desde o começo, porque no começo é só design, é só tipo ideia e tudo mais, mas o teste entra logo a partir do momento que você tem um programador no jogo. E o programador vai programar as coisas, né? Tipo, é meio redundante falar isso, mas toda a programação, ela é fadada a erros, né? Então, o tester tem que estar lá para começar a identificar esses erros desde o começo. Porque por que isso é importante? Às vezes, o jogo, ele começa como um ponto, né? É um ponto preto, um ponto branco no preto. Aí você vai colocando os prédios, vai colocando os personagens, e ele vai virando que é o jogo produto final. Mas imagina que você tá jogando um jogo, você tá programando um jogo, e a primeira coisa que foi feita é a física, por exemplo. E aí lá atrás o programador colocou uma gravidade de 12 em vez de 10. Isso é tudo calculado dentro das engines do jogo. E tipo, ninguém nunca notou, porque você foi acostumando com a gravidade errada. Então você pulava, e você pulava um pouco mais baixo, né? E tipo assim, ninguém nunca checou isso 2 anos atrás. Aí o jogo foi lançado, o jogador falou, poxa, esse pulo aqui tá esquisito, né? Então, tipo, aí você te fala, caraca, era só ter escrito um teste, verificar se a gravidade é 10, entendeu? Então, tipo, o QA, ele tem ele cria essa redundância de checagens para garantir que o jogo vai ser lançado com a qualidade esperada que o produto quer entregar pro usuário. Entendeu? E se você tem interesse, né, em entrar nessa área, eu acabei caindo de paraquedas, confesso que foi muita sorte, mas tem outros meios para você entrar nessa área. Como eu disse, você não tem tantas maneiras de entrar no QA, principalmente a partir de cursos externos. Desculpa, curso até tem, mas a partir de, pode dizer, faculdades, você não tem uma faculdade de controle de qualidade, QA, mas você consegue fazer cursos, você consegue fazer coisas assim. Eu recomendo muito, se você tem interesse em trabalhar com jogos, você não acha que é um bom programador, você não é bom com arte, mas acha que QA é uma boa escolha pra você, cara, tira uma certificação, chama CTFL. Lá tem todos os básicos de QA, básico de caso de teste, básico de rodar testes, etc. Cara, se você entrar no CTFL. Rosana, coloca aqui, ó. CTFL, pessoal. É Certified Tester Foundation Level. Você tem órgãos brasileiros que fazem, então você faz... vai ter que fazer em Londrina, provavelmente. Tem lá no Senai, eles fazem todos os meses. Já que agora acho que é na Unifil, né? Mas no Senai. Muitas faculdades têm acordos com a instituição que faz. Você consegue fazer de graça, por exemplo, sabe? Sei que a Unifil, por exemplo, você faz de graça um teste a cada 3 meses, se você quiser. Mas, tipo, são coisas que talvez, não sei, a faculdade que a pessoa tá buscando entrar, ele pode acabar, tipo, tendo esse privilégio de conseguir fazer. E pensando nesse início, pra quem ainda não é programador nem nada, a Rosana vai deixar um QR Code aqui, porque terão cursos do Vale do Sol de vários temas, né? Programador, dentre outros. A Rosana vai ter aqui e é gratuito pra todo mundo que quiser participar. Então, a galera que estuda com a gente lá, ou a galera do município que queira participar, o QR Code vai estar. Se você pudesse voltar lá pra 2015, né? 15, 16, mais ou menos, quando você entra na 17. 17. Sei lá. Eu lembro disso. Eu lembro que a gente fazia os churrascos na minha casa quando meus pais viajavam. Até hoje, né? Fazia os churrascos na minha casa. Até hoje tem churrasco lá quando eles viajam. Ótimo, mano. Qual conselho você daria pro Guilherme naquela época? Assim, ó, faça isso. Vai te poupar muito estresse. Cara, hoje eu enxergo essa... Você fala, tipo, como QA e... Não, como pra indústria. Inglês, com certeza. Eu tive que aprender inglês na marra. Tipo assim, na entrevista eu falei, yes, e tal. E aí, quando chegou na realidade, eu tive que aprender inglês, tipo, correndo, assim, sabe? Tipo, eu aprendi inglês na prática mesmo, sabe? E na indústria hoje o que mais usa é o inglês, né? Tipo assim, até mesmo empresas brasileiras, tudo é inglês. Porque, tipo assim, você talvez não vai ter uma reunião em inglês, mas, por exemplo, cara, você vai abrir o negócio do jogo, a engine do jogo, vai estar tudo em inglês. Se você é programador, você vai ter que estudar, por exemplo, posso explicar?
Programador é um pouco complicado, porque programador é tudo. Você pode fazer o mundo inteiro, basicamente. Então vai ter uma faculdade que você vai entrar lá e vai falar, ó, aqui é... Cada semestre vai ser um continente, você vai aprender a fazer todo o continente na programação. Não é assim, você vai aprender como faz uma lógica, como faz umas coisas. E aí quando você tá lá no dia a dia, vai ter uma tarefa para você de programar a física da gravidade, por exemplo. Cara, você vai ter que procurar numa biblioteca, como que funciona para fazer o cálculo de gravidade na Engine, por exemplo. Você não vai tirar isso, tipo, você nem precisa ser o Einstein e programar isso do zero. Você vai entrar na biblioteca e lá você vai ver, olha, gravidade, você tem que fazer esse cálculo. Então você copia esse cálculo e joga no seu código, entendeu? Então, por exemplo, essas bibliotecas muitas vezes estão em inglês. Então, tipo assim, muita pouca coisa vai estar em português mesmo, porque nome de função... que daí eu tô entrando muito na parte técnica, mas tipo, nome de função de programação vai estar em inglês, nome de classes, essas coisas, tudo vai estar em inglês, entendeu? Então é muito importante a pessoa ter um inglês ali, pelo menos básico, pra entender. Mas se você tem interesse em entrar numa empresa, por exemplo, internacional, aí você vai falar inglês o dia inteiro. Então tem que ter também a parte do spin ali. Então eu voltaria e investiria bastante nisso, porque meu inglês era de ensino médio, né? Tipo, verbo to be é isso, assim, sabe? O meu é assim, né? O meu é bom, né? Gucci. Não, mas eu falo muito pros alunos, porque às vezes eu tô dando aula na robótica, né? Tô dando a programação pra eles, explicando o passo a passo. Eles pegam e vão lá no tradutor do Google e colocam no tradutor, aí traduz toda a programação. Aí eles começam a escrever em português também. Aí quando eles vão rodar a programação, aí dá erro. Erro em inglês. Isso. Porque eles deveriam ter colocado todo em inglês, mas aí, professor, por que eu não coloco verdadeiro aqui? Aí coloco true, né? Não, é meu inglês britânico. Não, O próprio tá tomando um chá aqui. então, não, porque a programação é em inglês. Aí eu vou baixar uma biblioteca lá de um robozinho, alguma coisa, vem em inglês também. Então tudo é em inglês. Então ajuda muito isso. É muito importante, tipo, muito mesmo. Assim, na indústria, o inglês é totalmente necessário. Até mesmo tem empresas brasileiras que requerem o inglês, porque, sei lá, você vai ter um investidor que é um investidor indiano, por exemplo. Tem muitos investidores indianos. Eles vão falar inglês com você. Então, tipo, aí você vai entrar numa reunião com o cara, já um sotaque difícil já, o sotaque indiano, e aí, tipo, você vai entender nada que ele tá falando. Então, tipo, você tem que ter um certo nível de inglês ali pra você conseguir entender as coisas. Isso vai te ajudar a crescer muito. Tipo, num nível inicial, tipo júnior, não vai falar com o que a gente chama de stakeholders, né? Que são, eu não sei a tradução de stakeholder, mas tipo assim, a pessoa que te contrata. Se você é um programador júnior, você não vai ter esse contato com essa pessoa, porque ele vai estar falando com as pessoas a galera de um escalão um pouco mais alto. Mas para você crescer dentro da sua, virar um senior, virar um staff, principal, que são os cargos de programação, cara, tu vai ter que entrar em contato com essas pessoas um dia, sabe? Então o inglês é extremamente necessário também. Ele se torna mais necessário que a programação. Não, se você é um programador. Não, foi uma pergunta. Não. Para outros cargos, sim, né? Programação, com certeza, programação é o principal. Você vai falar a língua da programação. Mas o inglês é uma coisa que a gente chama, tipo, a gente chama de shareable resource, que é tipo coisa que é compartilhada com todo mundo. O inglês é necessariamente compartilhado com todo mundo tem que ter. Hoje a Fortes, que é a empresa que eu trabalho, é uma empresa global. Então a gente trabalha em inglês. Então tem reunião, tem 5 brasileiros e 1 americano. Vai todo mundo falar inglês, porque, né? O americano não vai falar português. Não vai. Exatamente. Não, mas é que o americano só fala inglês. Por exemplo, a gente tem muita reunião com romenos. Tem galera da Romênia. Tipo, o romeno não vai falar português e você não vai falar romeno. Então, o inglês é a língua em comum entre vocês. Né? Essa foi uma das fotos mais aleatórias que eu vi no meu Instagram. Tava trabalhando, o Guilherme trabalhando, então de repente eu vejo um post do Guilherme em Bucareste, na Romênia. O que aconteceu? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, tô aqui procurando uma camisa do Steaua Bucareste pra você. Eu falei, que é isso? E aí eu queria que você falasse pro pessoal, de toda essa experiência que você teve, quais foram os principais eventos que você participou e qual foi mais legal? Você falou assim, esse aqui foi o evento. Tem eventos e eventos, porque, por exemplo, você tem evento que são eventos, sei lá, B2B e B2C, né? Tipo, pra pessoas e pra empresas. Pra pessoa, pra público, eu fui pra BGS 3 vezes. É bem legal, porque você conversa diretamente com... Que foi? Invejinha, que invejinha que eu tô aqui. Eu assisti, tá? Eu vi a live. É que você faz direto com as pessoas, né? Tipo, a gente tinha stand
stand lá, as pessoas vinham no stand, jogavam o jogo. Então, esse contato era muito massa, assim, sabe? Mas tem eventos, tipo, o maior evento, não só que eu fui, mas o maior evento que tem de desenvolvimento de jogos é a GDC, que é a Game Developers Conference, que é em São Francisco, tem todos os anos. Eu fui em 2018. Essa, com certeza, foi a mais, tipo, pra mim foi que quebrou barreira, assim, sabe? Que daí eu tava trabalhando em numa empresa brasileira, que era a Octa, e aí, tipo, o meu contato era só aqui, né? Tipo, com a galera do Brasil. Aí lá fora, você tava tomando um café e você tinha uma badge, né? Um crachá. E tinha a empresa que você trabalhava. Então você tava tomando café, do nada tava o cara da Rockstar do seu lado. Aí você falava, e aí, tipo, como é que foi? Sabe? Tipo... Imagina, você tá ali, aí me passa um chefão da Nintendo, me passa um Rafael Grassetti da vida, que acho que nessa época já devia estar Sim, nessa viagem eu conheci o Neil Druckmann, que é o do criador do Last of Us. Nossa, então imagina, você tá ali, do nada o cara passa. Cara, um gigante da indústria aqui do meu lado. É bem legal. Tipo, pra mim foi uma coisa muito massa, porque naquela época eu tava numa empresa que era brasileira só contratava gente do Brasil e pequena. Hoje eu trabalho numa empresa global, tipo, toda semana entra alguém que trabalhou, a pessoa fez o COD, não sei o que, fez o Assassin's Creed, tipo. Então agora que eu tô numa empresa global, eu conheço mais essa galera, mas esse foi o meu primeiro contato que eu tava, tipo, literalmente tomando café com o cara que fez GTA V. Eu fiquei, tipo, caramba, hein? Isso é muito legal. Joguei muito GTA. Então, acho que essa foi a viagem mais legal, mas eu acho que de evento a mais que eu fui foi a Death Play da Romênia, né? Que é o... Eu fui no ano retrasado, acho, sei lá. Que daí esse evento da Romênia, ele é muito interessante, porque eu não sabia que a Romênia era um polo de desenvolvimento de jogos tão grande. Eu fiquei muito confuso sobre a Romênia. A Romênia é muito grande. A Romênia tem 3 empresas enormes, que é o Ubisoft, EA e a Gameloft. A Ubi é romena? Não. Tem uma Ubisoft lá. Tá. Nossa, eu fiquei muito... A Ubisoft francesa, né? Ubisoft. Eu acho que ela é canadense, aquele de Montreal. Mas não tenho certeza, não. Mas fala um pouquinho de francês lá dentro. Deve ter Não, tem estúdio em Paris também da Ubisoft. Então, talvez seja, não sei. É que tem estúdio em todo lugar, né? É complicado. A gente tá abrindo um estúdio agora aqui do lado. Achei E esse evento na Romênia, você tem... Eu descobri que a Romênia é um polo muito grande. Lá você tem a EA tem um prédio só de QA. Tem 1.500 testers no prédio. Tipo assim, é literalmente quando eu digo um prédio, é literalmente um prédio. 1.500? 1.500 testers que testam todos os jogos da EA. Tipo, pra dar aqueles bugs que continua dando? Imagina o tanto de cartinha boa que essa galera tirou. A gente não tira. É complicado. Pra nós não vem nada. Pra gente nada. Aí, nesse evento, eu descobri que a Romênia era esse polo e, tipo, esse evento foi muitas pessoas chaves dessas empresas grandes, assim. Então foi bem legal também. Mas é um evento muito mais difícil de si, porque é na Romênia. É complicado. E é um evento muito menor também. Acho que, tipo, 200 pessoas só. Em GDC, sei lá, milhares de pessoas. É o maior evento do mundo de desenvolvimento, é a GDC mesmo. Acho que é o sonho de qualquer desenvolvedor é ir lá, porque tem muitas palestras. Eu fui na palestra, é muito interessante, que era da QA Manager, né? Que é o meu cargo atual na Forte. Só que ela era QA Manager da Guerrilla Studios. Não lembro o nome do estúdio que fez Horizon Zero Dawn. É a Guerrilla mesmo. Isso, Guerrilla. E ela falou como foi o processo de QA no Horizon Zero Dawn. Tipo, como que eles fizeram pra testar, quais foram os desafios. E, tipo, mano, isso é um conhecimento que, sei lá, não tem preço, tá ligado? Você vê como a pessoa fez um jogo que demorou, sei lá, 6, 7 anos pra ficar pronto, quais foram os processos de QA deles. Então é muito interessante, assim, tipo, esse evento é o mais, tipo, é o mais legal, o mais caro também, graças a Deus a empresa pagou. Mas você consegue acessar o conteúdo dele online. No YouTube você entra chama GDC Vault. Vault tipo de cofre. E lá tem várias palestras, tipo, da indústria de games, só que é tudo em inglês. Então, aí a importância do inglês também. Eu tenho uma outra dúvida aqui, que eu tô cheio de dúvidas. Assim. Não, fica à vontade. Porque você falou que as empresas te mandam pra eventos e tudo mais. Qual que é a sua rotina enquanto QA? Tá. São coisas diferentes, né? Tipo, então, como hoje eu trabalho numa posição de manager, de gerente, acabo tendo algumas oportunidades pra ir em eventos, principalmente pra fazer contratação e tal, né? Então, é mais que eu tô numa posição um pouco mais alta. Tipo, não sempre que você entrar como assistant tester, você vai viajar toda semana. Entendi. É mais relacionado à posição dentro da empresa, né? Então, como eu trabalho muito com contratação, eu acabo viajando bastante para fazer esse tipo de pesquisa de mercado. Então, por exemplo, na Romênia foi muito interessante porque daí eu entendi como era a relação dos testadores com o mercado, porque você tem um prédio com 1.500 testers. Tipo, lá é complicado dar esse exemplo, mas, por exemplo, trabalhar como tester na Romênia é igual você trabalhar em caixa de supermercado. Tipo, você não precisa de uma qualificação. Você vai lá, entrega o currículo na Ubisoft e é empregado. É isso, assim. Você não tem, tipo, uma dificuldade grande de ser um tester da Ubisoft, de ser um tester da EA. Comprando passagem pra Romênia. Alô, Romênia. Falando em contratar, né? O Rogat tá disponível, né? Vai pra Romênia?
Pra todo mundo. Eu tô fazendo hora A em casa, sem receber. Mas aí eu entendi que o mercado da Romênia é um mercado que tem muito posição de testador, principalmente. Ele é bem focado em teste. Só que ao mesmo tempo o trabalho lá é um pouco desvalorizado em questão de pagamento, etc, sabe? Então, tipo, essa viagem foi pra entender um pouco isso, assim, também, sabe? Porque a gente tava com a estratégia de criar um time dentro da Romênia. Então, tipo, como que a gente vai disputar com a EA e Ubisoft? Aí eu descobri que eles, por exemplo, não pagavam tão bem. Então vamos tentar pagar um pouco melhor. Então, tipo, essas viagens acabam acontecendo pra você traçar essas estratégias e tudo mais. Mas a rotina de dia a dia é um pouco... É voltada 100% aos produtos, né? Então, no dia a dia, como manager, esse ano, principalmente, eu tô focado, sei lá, 80% em contratar. Então, minha rotina é fazer entrevista, debrief, que a gente chama, que depois que você vai à entrevista, você discute sobre os candidatos e tudo mais. Mas, tirando esse momento atual de contratações, que não era pra ser o normal, tipo, tá sendo normal porque a empresa foi fundada há 2 anos, então a gente tá estabelecendo os times e tudo mais. Normalmente, meu trabalho é garantir que os times tenham o suporte necessário pra realizar os testes. Então, eu testo? Não, eu não testo mais nada. Tipo, não tenho tempo pra jogar. Meu tempo é mais em reunião, tentando, conversando com meus líderes pra ver, tipo, como é que tá o cronograma dessa semana. Tipo, você precisa de mais testadores, você precisa contratar alguém de times externos pra te ajudar você. Coisa assim. Então, eu trabalho muito mais de organização e de gerenciamento de pessoas também, do que realmente de estar no dia a dia testando as coisas. Posso dar o exemplo do que é um dia a dia de um testador mesmo, né? Tipo, uma pessoa que só faz teste. A pessoa vai começar o dia dele, vai ter uma chama de suite de testes, suite do inglês mesmo, e aí lá você vai ter todos os testes que tem que fazer naquele dia. Então você vai começar a percorrer aquela lista, então tipo, sei lá, eu trouxe o exemplo do papel, né? O papel tá branco, check. Tá amarelo, não tá branco, vou reportar esse pra ser arrumado. Então a pessoa vai ficar seguindo essas listas de testes, listas de verificações, e passando o feedback pro time de como as coisas estão, sabe? Eu trouxe um exemplo bem boring, né? De tipo, o papel tá amarelo. Não é só isso, é só um exemplo pra ficar bem cabível. Porque, por exemplo, chega alguns momentos que o jogo tá tão grande que, tipo, você tem um time que foca só nisso, um time foca só naquilo. Então, quando o jogo tá numa fase final, você tem, por exemplo, a loja que vai vender itens. Tem uma pessoa que testa só a loja, uma pessoa que testa só a arma, uma pessoa que testa só física. Então, você tem segmentos de teste, você vai rotacionando isso entre os testes pra ninguém ficar tipo, meu Deus, eu só testo loja, eu tô cansado, sabe? Então, você vai passando diferentes tarefas pra diferentes pessoas pra que eles compram de uma forma não tão cansativa. E também, tipo, tem um princípio de teste que fala que a repetição, ela não vai trazer novos bugs. Então é importante você dar olhares diferentes pra pessoa, sabe? Se você mandar a pessoa ver se o papel é branco todos os dias, pode ser que um dia ele esteja amarelo e a pessoa vai só dar check, porque ele tá tão acostumado a ver branco que ele vai falar, tá branco, foda-se. Então, tipo, acontece muito isso também. Então você tem que garantir que a pessoa vai estar sempre testando coisas diferentes, testando coisas novas, pra trazer olhares diferentes pra coisas diferentes, sabe? Então, por exemplo, digamos que você tá testando um jogo e aí você encontrou um bug lá muito grande, aí você passou esse bug pro time. Depois que esse bug foi corrigido, você viu que foi corrigido e continuou com seus testes normais. Aí você faz esse teste todo dia, você vê que aquele bug que você tinha reportado, ele não tá acontecendo mais, mas pode ser que se uma outra pessoa jogar, ele encontre um outro bug, porque a sua cabeça tá pensando naquele bug que já foi corrigido, entendeu? Então trazer olhares diferentes pro teste é muito importante e a gente foca bastante em fazer isso. E aí, a ideia, por exemplo, você falou do Horizon, que é um jogo grande, o Zero Dawn é um jogo grande. Então, a quantidade de testes e bug que deve ter feito é um negócio absurdo, né? Sim, não, é absurdo. Aí você faz algumas técnicas, né, pra garantir que você consiga reportar. Que o time tem a visibilidade. O que adianta você, sei lá, você tem um time com 20... programador a gente chama de engenheiro na indústria. Então você tem um time com 20 engenheiros e você reporta, sei lá, 100 tickets por dia. Eles não vão dar conta de arrumar. Ticket seria os bugs. Eles não vão dar conta de arrumar isso. Então, você como manager, você tem que chegar e falar, cara, a cadência, né, tipo, o número de tickets que a gente tá criando é muito alto e o time não vai conseguir alcançar esse número de tickets que a gente tá reportando. O ideal quando você faz um release, quando faz um lançamento, é que não tenha nenhum bug acontecendo. Claro que você tem algumas prioridades, né? Então você tem um bug que é um bug crítico, um bug a gente chama de major, bug médio e bug leve. O ideal é nunca lançar o jogo com bug crítico e nem major. Mas, às vezes, não vai dar tempo de arrumar todos os majors, entendeu? Então você lança o jogo com alguns bugs e coloca no release note lá. Tipo, o jogo ainda está apresentando problemas de performance, por exemplo. Tá em beta. Tá em beta. Mas enfim, aí é assim que funciona. Eu esqueci a pergunta, só repetir, só não sei A pergunta do Wagner tinha sido como que era a sua rotina. Desculpa, você que falou do Horizon. Do Horizon. Então, uma coisa interessante do Horizon, posso falar porque tá no YouTube, eles fizeram uma coisa muito massa. Então, tipo, no Horizon você tem um mapa do jogo, certo? O jogo é um jogo de mundo aberto, você tem aquele mapa do jogo. Eles fizeram um sistema que quando o tester reportava um bug, ficava tipo
tipo um token no mapa. Então, tipo, você conseguia ter um mapa de problemas. Por exemplo, sei lá. De um jogo dentro do jogo. Tipo isso. Então, digamos, você tinha uma montanha lá, não sei, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas tem uma montanha. Nessa montanha tem, sei lá, 1000 tickets, 1000 bugs. Tipo, às vezes isso pode fazer a pessoa falar, putz, Paga a montanha. apaga a montanha. Tipo, vamos pensar nisso. E foi uma estratégia que eles usaram que é muito interessante, sabe? Tipo, eles colocaram o sistema de bug, que geralmente é uma lista num software, dentro do jogo. Então, o programador, ele ia lá e pegava o jogo, tipo, ele andava com o personagem atrás dos problemas, assim, sabe? Então, é uma coisa bem legal que foi feita no Horizon, por exemplo. E cada empresa vai fazer um jeito diferente também. Então, depende muito do seu projeto, do seu produto e tal. E como que é essa indústria no Brasil? Jogos nacionais? Então, vamos lá. A indústria de games no Brasil é uma indústria boa, tá em crescimento. Em que, mais especificamente, em que ponto do mundo a gente se encontra? Como assim? Que estágio? A gente é os cara melhor do mundo? Não, a gente é médio ali. Se eu fosse fazer o Brasileirão do mundo de games, a gente tava no G4, Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que a gente tava pré-Libertadores. Não é ruim, né? Não, tem coisas boas saindo aí, tem um bônus. É que assim, vamos lá. Indústria de games no Brasil, você tem... Então, como eu falei lá no começo, né? Você tem empresa de live ops, empresa de desenvolvimento, mas tem um terceiro segmento que são empresas indies. No Brasil, você tem muita empresa indie que seriam... Tá, é que tem muita discussão sobre o que é indie, né? Indie, geralmente, você pensa na pessoa que faz o jogo na garagem, sabe? Tipo, aquela pessoa que faz o jogo na garagem, que faz o jogo, tipo, sem investimento nenhum. Mas você tem empresas que tem, tipo, 20 pessoas que tem um investimento, sei lá, o Banco Itaú paga 1 milhão pra você fazer um jogo. Do Banco Itaú. Deve ser o jogo mais chato do mundo. Mas aí, tipo, essa pessoa, ela... Tipo, essa empresa tem 20 pessoas, tem um financiamento, mas ela ainda é indie, sabe? Porque, tipo, ela não tem uma estrutura de organização de pessoas que, tipo, façam que ela seja uma empresa considerada pelo menos pequena, entendeu? Seria como se fosse uma startup. Exatamente. Startup é o melhor termo do que indie, na verdade. Então, no Brasil você tem muita startup, tipo, muita mesmo. Geralmente essas startups, elas acabam sendo compradas por empresas, por grupos um pouco maiores. Acontece bastante isso. Você consegue achar muita startup pra trabalhar. Mas o mercado brasileiro tem muita empresa grande também. A gente tem a Epic, tá aqui agora, né? A Epic comprou a Aquiles 2 anos atrás. A Aquiles era um estúdio lá de Porto Alegre, que era um estúdio muito massa também. Eles foram comprados pela Epic, então a gente tem uma Epic Games no Brasil. Não sei se vocês trabalham com Fortnite ou não, mas eles estão aqui. Você tem a Wildlife, que é uma empresa enorme também. Acho que ela fica em São Paulo, mas hoje ela é uma empresa global. Então é uma empresa que ela foi uma empresa... Não lembro se o termo é diamante ou unicórnio, em questão de aporte financeiro. Eles foram aportados, tipo, um valor bilionário que, tipo, só 20 empresas no Brasil conseguiram até hoje, sabe? Que é considerada uma empresa muito gigante. E você tem algumas empresas de médio porte. Tem a Gazeus, a Octagon era, né? Agora a Octagon entrou no grupo da Fortis. Então a Fortis é uma empresa grande, né? Só que como a gente não tem nenhum jogo lançado, a gente não pode falar que a gente tá no nível da Wildlife, porque a Wildlife tem jogos lançados, mas a Fortis é uma empresa com um número grande de funcionários, só que ela é global. Então eu tiro ela um pouco da lista ali. Mas tem algumas empresas legais, assim, pra você trabalhar aqui no Brasil. E muita empresa pequena de startup mesmo que você também consegue trabalhar, que foi esses exemplos que eu trouxe. Uma pessoa que conseguiu um investimentinho, aí ele abre um estúdio, tem que fazer um jogo em 2, 3 anos, lança esse jogo, acaba conseguindo um outro contrato e aí vai crescendo. Tem muitas empresas nesse segmento hoje no Brasil. Devia ter até pesquisado, trazer nomes exatos e tal, mas eu não tenho isso na minha cabeça. Mas existe. Existe bastante. Então temos um mercado emergente. Emergente é uma ótima palavra, porque o que aconteceu? Eles, recentemente descobriram que o Brasil é um lugar bom pra fazer coisa, entendeu? As pessoas pensam lá. Que tinha muito preconceito com o brasileiro. Querendo ou não, tinha esse preconceito com o brasileiro. Então, eles também... É um assunto um pouco delicado, né? Mas as empresas focaram muito em, por exemplo, explorar mercados tipo Índia, China e tudo mais. E agora esse mercado tá vindo um pouco pro Brasil também, sabe? Então, você tem vários grupos que estão vindo pra cá. Por exemplo, a Epic é um exemplo. Uma empresa muito grande que veio pra cá. E empresas que vão acabar, contratando mais gente no Brasil, porque você consegue oferecer um salário muito bom, condizente com a realidade brasileira, e é muito barato ainda pra eles porque eles recebem em dólar. Então, acaba que a estratégia de ter Brasil é uma boa estratégia pra qualquer empresa, e isso vai acabar trazendo mais empresas pra cá, entendeu? Então, o que eu acho interessante é que tem algumas empresas, no caso de um jogo chamado Celeste, né? Não sei se foi nos Estados Unidos, mas teve a participação bem importante de uma produção brasileira, né? A galera acabou ajudando muito ali, e alguns jogos feitos aqui no
Brasil estão ganhando uma visibilidade maior, né? Estão ficando não com aquela cara somente de jogo indie, mas com uma cara de jogo bom, né? Tem algum exemplo que é um que chama Kazé, com K, tá? Não o Kazé da Twitch, mas Kazé é um joguinho de uma coelhinha que ela pega algumas máscaras assim, é como se fosse um Donkey Kong, ele gera a mesma impressão, é um jogo bem divertido pra galera que tem interesse, é bem baratinho, tá? Pra galera que gosta desse jogo plataforma e tudo mais, é um jogo muito bonito, muito bem feito, tem uma direção de arte maravilhosa, então a galera que quiser dar uma curiosidade aí, o Kazé é um bem legal. Temos Dead Ace, que é um jogo tipo aquele Hades, né? Jogo indie, né? Entre aspas, assim, que é bem bom, ele segue o mesmo estilo. Então, temos algumas produções brasileiras, né? Temos até aquele, acho que é Horizon Chaser Tour, né? Aquele jogo de... O Horizon Chase, ele era daqueles que foi comprado pela época. Foi comprado, né? Tem até uma DLC do Senna, né? A galera quiser. É bem interessante esse jogo. É um jogo. Acho que eles já deram na época, o pessoal joga no PC. Bem o estilo do Top Gear antigo. Isso, é muito bom o jogo. Um jogo bem legal, assim. E são produções brasileiras. E vale a pena. A galera que gosta de jogar, ou tem curiosidade de ver alguma produção nacional. São alguns exemplos aí do que a gente tem. Eu acho que é sempre bom também. Era um papo que a gente tinha, eu não sei se você vai lembrar disso, mas quando a gente jogava o Brasil tinha muito tempo atrás, a gente falava, pô, é R$12, agora que a gente trabalha, não, vamos pagar aqui. Mesmo que a gente consiga pegar esse registro, não, vamos pagar, porque, pô, é uma ajuda que você dá pra poder, essa empresa pequenininha, pro cara poder fazer de novo. Sim. Então acho que sempre que a gente puder ajudar o mercado e explorar o mercado e usar o mercado brasileiro, acho que é muito importante, pô, dar uma chance pro jogo, cara. Sim. A gente, o brasileiro, na verdade, qualquer pessoa que não é, tipo, americana tem uma síndrome de vira-lata muito grande, né? Americano ou europeu. Então o Brasil não sai fora disso. A gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande e achar que tudo que é brasileiro vai ser ruim. Sabe que não é assim. E tem muitas empresas, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, que é o jogo enorme da Guerrilla, toda a arte foi feita por um estúdio brasileiro. Sabia também. Todo um estúdio, acho que ele é do Nordeste, não sei exatamente qual região do Nordeste, mas é um estúdio brasileiro que fez a arte 3D do Horizon inteiro, que é um jogo da PlayStation. É um jogo exclusivo da PlayStation. Da PlayStation, exatamente. Então, tipo, o Brasil tem muito bom. Que geralmente, o que acontece? A gente não tem publisher no Brasil. Tem duas publishers, que explicar o que é publisher. Publisher é o nome que vai na tela quando você abre o jogo. Então, EA é publisher, Ubisoft é publisher, PlayStation é publisher. Mas a PlayStation não faz jogo, ela só publica jogos. Então, é o segmento de publishing a gente não tem no Brasil. Então, por exemplo, não tem um grupo forte lá, tipo, se a Globo resolvesse sair soltar jogo, talvez seria uma boa publisher, porque é acho que a maior corporação brasileira deve ser eles em questão de entretenimento. Mas a gente não tem. Então a gente acaba ficando muito em partes de desenvolvimento. Então você tem muito empresa que faz só live ops, por exemplo, que é os lançamentos do jogo depois que o jogo já é lançado. E eles entregam uma qualidade que o jogo precisa. Tipo, sei lá, se você lançou um jogo que tem 1 bilhão de downloads e você tá lançando releases a cada 2 semanas, tipo, o mérito de você tá fazendo esses releases a cada 2 semanas, né? Tipo, esse live ops, esse ciclo de vida do projeto, mesmo depois do lançamento, o mérito é seu, cara. Tipo, você tá no Brasil fazendo isso, mas não é porque você não trabalhando no projeto desde o começo e o que tá sendo lançado agora não é seu. Tipo, não, muito pelo contrário. A gente tem muita empresa brasileira que trabalha com isso. Eles não participaram do desenvolvimento do projeto, mas eles trabalharam nesse ciclo de lançamentos pós-projeto pronto. Isso não significa que eles não fazem o projeto, eles fazem o projeto a partir de um ponto X, entendeu? Então tem muitas empresas aqui no Brasil, só que o problema é que as empresas não são muito, tipo, você não vê lá na logo do jogo, sabe? Tipo, eles vão estar mais no funzinho, vai estar mais nos créditos. Então você tem muitas empresas que trabalham com isso. E também você tem empresas específicas para parte específica do desenvolvimento. Então, por exemplo, o Horizon, o Zero Dawn, teve toda a arte feita no Brasil. Tipo, é uma parte muito específica. Quando você abre o jogo, você não vai ter uma bandeira do Brasil lá, mas a empresa tá lá, a empresa brasileira que fez tá lá. Então, tipo, você tem muitos estúdios brasileiros que ajudam em jogos, tipo, enormes mesmo, sabe? É que a gente não tem muito acesso a essa informação também. Não sai no Jornal Nacional, sabe? E outra, essas empresas, a gente vai acabar conhecendo as grandes, né? A EA, a Rockstar, eu falei EA e Ubisoft umas 10 vezes aqui no papo. Mas sabe? a Bethesda, por exemplo, que fazem jogos, pô, o Starfield que saiu agora da Bethesda é muito bom. A The Witcher 3 e Cyberpunk. Quem conhece a Project Red? Então, assim... A não ser que você goste muito a não ser que desse seja nós, né? Você gosta muito, você vai escutar esse nome direto, mas as grandes mesmo, que tem propaganda na TV, que tem propaganda no próprio jogo de futebol, você tá assistindo ali um Corinthians, né? Logicamente, vai aparecer ali a
às vezes, a marca da EA na Sul-Americana, né? Vai aparecer lá, a EA, Sim. C. Mas tem muita empresa. A gente tá falando de 0,01% que são Ubisoft e EA. Sim. Os outros 99,9% são outras empresas. Que é o que no final é esse povo que essas empresas que a gente não fala o nome que fazem a indústria existir. Sim, exatamente. Porque muitas vezes, por exemplo, essas grandes publishers, elas contratam 20 empresas diferentes, cada um faz uma parte do jogo, no final ela lança com a logo dela. E você vai ter o seu estúdio lá nos créditos, mas quem vê crédito? Então, tipo, tem muita essa relação. Então, tipo, essa síndrome de vira-lata, de achar que a gente não faz nada, tipo, é mentira. O Brasil tem muita participação em jogos grandes, em empresas de média, grande porte. Esse exemplo que eu trouxe da Epic, né? A Epic Brasil, que é uma empresa enorme brasileira, tipo, tá ajudando em jogos tipo Fortnite, Rocket League, que são jogos, né, tipo, muito grandes. Então você tem um mercado bem legal. A própria Wildlife, ela fez aquele... É que a Wildlife é só mobile, né? Mas eles fizeram aquele jogo Bike Race há muitos anos atrás, que é um jogo que eu joguei muito. Eles têm um jogo que é uma cópia do Among Us. Foda falar cópia, né? Dá pra cortar a cópia. Inspirado. Eles têm um jogo inspirado no Among Us. Isso. E fez muito sucesso também na época da pandemia. Acho que o Gaules jogou ele. Acho que é Mansions. É tipo uns bichinhos mais fofinhos numa mansão, acho. Esse mesmo temática do Among Us. Você tá numa festa, né? E acontece uma coisa na festa. Isso é tudo estúdio brasileiro. Tipo, vai falar que o jogo tá mal feito? O jogo é muito bom. Acho que ele, claro, ficou datado porque o Among Us também morreu na pandemia. Meio maldoso falar isso. Junto com o Fall Guys, né? Junto com o Fall Guys, exatamente. Então você tem, tipo... Tem jogos brasileiros que estouram que você nem sabe que é do Brasil, sabe? Tipo... Você falou do Horizon e eu estou muito curioso pra pegar uma celular e procurar se o Forbidden West, que saiu ano passado, também é desse estúdio brasileiro. Forbidden West... Que é o segundo Horizon. Horizon Zero Dawn foi lançado lá pro PS4. Eles fizeram arte, sim. Do Forbidden West, que é um jogo maravilhoso. Que quando a Sony lança o Play 5, é um dos jogos que carregam o Play 5. Sim. Ó, a gente vai ter o God of War, a gente vai ter o Forbidden West, a gente vai ter o Spider-Man. Então, assim, poxa. Eu acho que eles foram responsáveis por fazer a arte 3D dos dinossauros, que é o principal do jogo. Que é muito bem feito, né? Pra gente se encaminhar pro final, eu gostaria de... Já foi a pergunta que você falou. Quando eu mandei o roteiro pro Guilherme, ele falou assim, pô, essa vai ser a mais difícil de responder. Eu acho que, no final, nós três, acho que o Wagner um pouco menos, mas nós três, a gente ama muito isso. Eu acho que seria legal a gente dar... Vou pedir pra vocês dois e pra mim também, pra gente passar uma dica de um jogo. Nada de Assassin's Creed, nada de God of War, nada de GTA. Um jogo obscuro. Eu sei que a Rosana vai colocar o nome aqui pro pessoal procurar. E se vocês têm algum palpite pro GOT desse ano? Cara, eu já vou falar os dois e os dois vão encaixar já pro GOT, que é... A GOT explicando Game of the Year, que é o Oscar da indústria dos games. Vira o melhor jogo do ano aí. Atual Baldur's Gate? Baldur's Gate 3, muito bom jogo também, fica o extra, né? Mas pra mim é Persona 3 Reloaded. Eu sou fascinado em jogo de turno e o Persona 3, ele tá... Primeira vez que essa série vem totalmente legendada em português. Cara, e é um jogo muito interessante. Ele é um jogo de turno, só que ele tem muito sobre as relações pessoais dos personagens ali no meio. Além da arte ser muito bonita, cara, você vai interagindo com personagens, você vai entendendo um pouco sobre mais a alma desse personagem, né? Então eles realmente parecem que são pessoas vivas ali. Você vai vivendo, vai fazendo amizade, por aí vai. Então eu acho que o meu crédito, não acho, torço muito pra ele ganhar, mas tem muita coisa aí ao decorrer do ano ainda pra lançar. Mas é a minha ressalva, dá uma olhadinha aí. Eu acho que quem gosta de toda a série Persona, né? Toda a série Persona, o 5, que é muito bom, o Royal, né? Persona tem uma pegada mais asiática, né? Se eu não me engano. Japonês, né? Ele é bem asiático, assim. Tanto que você anda por Shibuya, você anda pela cidade ali, é bem a cidade mesmo, né? Mas é a minha dica, essa aí. Acho que também tô torcendo muito pra ganhar, porque é o meu jogo favorito, lá a versão de PlayStation 2, mas saiu esse novo aí. Entendi. Cara, eu acho que o jogo de indicação, assim, meio obscuro, que nem o Matheus falou, é um jogo que o Matheus comentou, que é o Celeste. Eu acho que o Celeste é um jogo ótimo, ele é considerado indie, o jogo deve estar bem baratinho pra comprar. Você tá apontando pro nome? É o nome aqui, ó. É um jogo muito bom, é um jogo que ele consegue trabalhar sobre ansiedade de um jeito que você nem entende que ele tá trabalhando sobre ansiedade. Então é um show, assim, de game design. Eu acho que a música dele foi feita por
brasileiro. Acho que foram 5 pessoas que fizeram esse jogo e um deles não é brasileiro. Mas esse jogo é realmente indie, assim, não foi numa empresa atrás, mas foi publicado por uma empresa grande, que eu não lembro o nome. Enfim, um jogo muito bom. E pra GOT eu não sei, tipo, eu não tô jogando nada, tipo, que tá sendo lançado esse ano, eu só jogo Valorant, basicamente. Não tô com muito tempo pra sentar e jogar jogos desenvolvidos pra esse ano, tô jogando só esse FPS. Mas um jogo que eu tô ouvindo muito, falarem muito bem, principalmente do lado da comunidade, é o Helldivers 2. Ele é exclusivo pra PlayStation 5 nos consoles, né? Mas tem no PC também. E é cross-platform, você consegue jogar console com PC. Tem uma pegada mais Destiny, assim, né? Junto com a galera. Isso, ele é muito voltado em comunidade, assim. Tipo, isso é um diferencial que muitas empresas estão focando, tipo, criar jogos pra comunidade, jogar junto, jogar em conjunto. E ele tem um diferencial que ele ouve muito a comunidade também. Tipo, se o jogador fala X, ele vai lá e faz o X, sabe? Tipo, então, é um jogo que tá aprendendo muito, tipo, não tá aprendendo, mas tá mostrando muito pras outras empresas que os jogadores importam muito. Então, ele é um jogo que eu acho que tem uma chance grande de talvez pegar um GOT, mas eu tô meio por fora também dos lançamentos desse ano, então não sei. Pra mim foi o grande erro do Cities Skylines 2. Não fazer um co-op. Não fazer a gente construir uma cidade junto. Então, não pensar na comunidade. Foi um erro. E também lançar um trailer mentiroso, né? Acho que uma dica de um jogo, não é um jogo obscuro, mas é um jogo que ganhou GOT, acho que 2020 ou 2021, mas é um jogo que o pessoal quase não fala, que é o It Takes Two, que é que você joga junto. Acho que se você tem um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, é cross-platform também. Eu acho que é cross, se eu não me engano. Pô, é um jogo enorme, cara, é um jogo muito bom. Não é enorme de demorado, é um jogo enorme porque ele é muito bom, ele é muito legal. Você engole num dia. Mas ele é um jogo, ele é muito bom, muito bom. E o meu palpite pro GOT é o Hellblade Senua 2, que é o exclusivo do Game Pass, que conta a história da Senua, que é uma menina celta que ela tem esquizofrenia. E durante o 1 é maravilhoso. Hellblade Senua. É Senua Sacrifice. A gente tava comentando. Muito bonito. Isso. E, cara, você vai andando e como ela começa a ouvir vozes e você não sabe se é inimigo, se é voz, se é sonho, se é realidade. O jogo é muito bem feito. E meu palpite é o Hellblade Senua, mas tem um Star Wars mundo aberto vindo, que aí eu acho que vai. Difícil. Esse eu acho que vai ser do. Você tem algum palpite? Eu Candy Crush, né? Candy Crush é muito bom. É muito bom. Um dos mais rentáveis. Não, mas esse do Star Wars eu quero jogar. Eu tenho Star Wars mundo aberto Nossa, vindo. eu sou fascinado em Star Wars. Star Wars tava com a EA há muito tempo, né? Que fez os Battlefront, o Fallen Order, e agora eu acho que é o Ubi. É a Ubi, né? É o mesmo estúdio que fez o Avatar. Que fez o Avatar, que foi um jogo que morreu muito rápido. Pra mim nem nasceu. Ele saiu e morreu muito rápido. Mas o problema do ano passado saiu muita coisa. Mas ele saiu no final, eu tava vendo que a quantidade de platina que ele tem é 2%. Muito baixo, assim. Ignorou o jogo. E eles pegaram agora os direitos do Star Wars, então é um Star Wars de mundo aberto. Legal. Mas mundo aberto é difícil. Pelo espaço digo Starfield, que é um jogo. Aí é universo aberto, né? Aí é muito. Muita coisa. Starfield ele prometia muito e eu me decepcionei muito. Uma pergunta pra gente terminar mesmo. Qual o jogo que mais te decepcionou, Guilherme? Decepcionou? Que você falou assim, pô, eu queria muito e no final. Mas pra mim foi o Cyberpunk. Sim, eu peguei na pré-venda, joguei 15 e falei, não quero. 300 conto no lixo. Na verdade eu fiz um esqueminha ali, dividi com os amigos, deu 10ão, mas mesmo assim, 10ão que dá pra comprar uma coxinha ali. Mais 20 é um Battle Pass do Valorant, pô. Exatamente. Mas aí decepcionou bastante, assim, e só dropei. Nunca nem voltei depois que atualizou, nem nada assim. Rogate. Caramba, que decepcionou. Acho que uma série toda que foi decepcionando, acho que foi Need for Speed, cara. Acho que desde o Monster Wanted lá atrás, os próximos acho que não me divertiu mais. Eu achei que ficou muito... Se perdeu, pra falar bem a verdade, eu não consegui gostar mais. E aí surgiu o Forza, que daí ganhou meu coração. E não volto mais pro... Você tem algum que magoou seu coração, te decepcionou? Candy Crush, né? Eu acho que é isso, né? Acho que eu agradecer aos dois. Acho que o Gui que veio de outra cidade pra conversar com a gente. Fazia tempo que eu não vi o Guilherme. O Rogate também veio de outra cidade. Também, mas o Rogate tá aqui enchendo o saco sempre, capital. Né? O Rogate tá aqui enchendo o saco sempre. Acho que muito obrigado por estar aqui, por ter compartilhado. Acho que é muito importante ouvir de um professor, né? Acho que tudo que o Guilherme compartilhou com a gente acho que eu aprendi muito aqui. E acho que você consiga tanto ir pra sua área que você consiga também levar isso pra dentro da sala de aula. Que eu acho que a gente tem muito aluno que gosta disso, que quer isso, que a gente é uma geração nova. E acho que, acho que é bem legal. Por exemplo, semana passada a gente tava fechado um time de Valorant com 3 alunos nossos. Verdade. Então acho que
que foi bacana, acho que eu agradeço muito os dois, foi um papo bem legal. Isso, eu também queria agradecer muito a participação de vocês aqui, ter trazido isso e também para mostrar que tem muitas profissões para além daquelas profissões tradicionais, saturadas no mercado e tudo mais, coisas novas. Dentro da indústria tem muita coisa, tipo, eu mesmo não sabia que tinha tudo isso. Cara, por exemplo, muita coisa. voltando no Hellblade Senua, a menina que faz a Senua, ela nunca foi atriz. Eu vi que ela pagou a própria passagem pra ir gravar. Ela Nossa, fez assim, o único papel dela de ser atriz foi ser a Senua, e é um papelzaço, é muito bom, o jogo é muito bem feito, e ela acho que ela é norueguesa, porque é o pessoal nórdico, ele é norueguesa ou sueca, não sei. E assim, pô, às vezes eu vou ser ator, mas eu vou ser ator apenas de... Você tem casos famosos, tem o Troy Baker, que é o Joe de Last of Us, Ashley Johnson, que é a Ellie de Last of Us. Ela não faz tanto, mas o Troy Baker, ele fez o irmão do Drake, do Uncharted, ele fez outros jogos também. Uncharted, outra série enorme. Outra série enorme. Mas assim, tipo, em muitos papéis. Esses papéis são, né, um pouco mais difíceis, né, de conseguir, mas, tipo, eu falo até mesmo no desenvolvimento, você tem muita coisa que às vezes nem sabia que existia, sabe? Tem coisas muito específicas. Sim, eu acho que essa parte do entretenimento ele é muito importante. E assim, não sei vocês dois, o Wagner eu tenho certeza que não jogou, mas vocês dois. Joguei. Cara, quando acontece, você termina a parte do... Não vou dar spoiler. Vê que é um jogo de 2018, não pode dar spoiler, né? Quando o Arthur Morgan morre no Red Dead Redemption 2, cara, eu fiquei mal, cara. Eu fiquei triste, real mesmo. E tipo assim, eu nunca tinha ficado daquele jeito num filme. E a atuação do Arthur é fantástica, a atuação do Dutch é fantástica. E são todos atores que você não trabalharam ali com jogos. E a magia dos jogos, acho que sai um pouco do assunto, mas acho legal, é que muitas vezes, por exemplo... acho que a paixão dele é mais de design, né? Você tem jogos que, por exemplo, o Arthur é muito bem feito. O Arthur você tem complexo, né? Muito profundo. Não só isso, mas você tem uma arte boa, você tem uma dublagem boa, o ambiente do jogo é bom. Mas, por exemplo, você consegue jogos que conseguem passar isso sem nada. Por exemplo, o Celeste passa isso sem texto. It Takes Two. It Takes Two. Você tem, por exemplo, o Life Strange, que é um maravilhoso. A escolha final dói. Life Strange é um jogo incrível também, que, cara, você vai ver, ele não é bem executado. Tipo, a parte da arte dele, por exemplo, é muito simples. Você não compra aquilo, sabe? Tipo, mas quem contou a história focou em uma dublagem boa. Então, a dublagem boa conseguiu fazer com que o gráfico ruim, eu digo ruim porque ele é bem datado, não fosse um problema. Então, tipo, você tem muitas maneiras de, tipo, contar uma história e, tipo, você participar desse processo de como vai ser, sei lá, não sei como aconteceu no Life is Strange, mas provavelmente eles não tinham muito dinheiro. Era uma empresa pequena, foi publicado pela Square Enix, eu acho, mas a empresa que fez é uma empresa bem pequena francesa lá, tipo, não eram grandes. Eles tinham dinheiro, eles tinham que tomar uma decisão. A gente vai focar em fazer um jogo muito bom de arte, vai focar em fazer um jogo muito bom de texto, muito bom de som, de dublagem. Eles falaram, vamos focar em personagem. Então eles contrataram 2 dubladoras profissionais muito boas, que são a Chloe e a Max, e fizeram um jogo perfeito. Tipo assim, mesmo com um gráfico ruim, entre aspas, o jogo é muito bom, entendeu? Então, tipo, tudo isso na indústria é pensado, sabe? Não é por acaso, assim, tipo, não foi tipo, putz, demos sorte. Não, tipo, eles falaram, cara, vamos focar nisso, que a gente quer contar essa história tem que ser contada assim. Aí fizeram isso. E você tem um exemplo das perfeições, tipo, do Red Dead Redemption. Ainda bem que não dublaram pra português, né? Depende, a dublagem do Arthur, ela precisa ser daquele jeito. Aquele cara nasceu pra ser o Arthur. Então... Tá apaixonado. Né? Tá. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer. Nosso horário aqui tá em cima. A gente poderia ficar conversando assim horas e horas, né? O assunto é bom, é da hora. Até eu que não sou do mundo, não jogo muito, mas eu achei bem interessante tudo isso. Só deixar de recadinho pra quem tá assistindo a gente sobre os cursos, programação do zero, HTML, CSS, marketing, né? Terão cursos sobre IA também. Então, esse mundo todo de jogos que nós falamos hoje, a Rosana vai deixar aqui, né? Eu queria agradecer muito a Bárbara. A Bárbara tá hoje com a gente. Ela não aparece aqui, mas ela vai deixar um coraçãozinho assim. O coração na tela. A Bárbara tá aqui, né? Porque a Rosana não pôde estar hoje. Eu acho que a Rosana meio que correu da gente. A Rosana tá... certeza. Muito obrigado, Rosana. Pode mal, Rosana. E eu queria agradecer a Bárbara, agradecer a TV Vale do Sol, galera que tá nos acompanhando aí também, né? A Rosana vai deixar o QR Code aqui do lado.
Pra quem quiser fazer esses cursos também. Pra quem tiver dúvida, alguma coisa, também pode mandar pergunta pra gente lá no nosso Carrãocast, o Instagram do podcast e tudo mais. Acho que é isso. Queria agradecer de novo a vocês. Deixar uma mensagem pra Leda. Leda, arruma aula pro Rogatti. Traz o Rogatti de volta. Traz Não, o Rogatti de volta. Agradecer vocês, cara, que momento legal conhecer o Guilherme também. Cara, eu tava olhando, ele falava aqui, eu tava só absorvendo aqui, anotando na minha cabeça. Isso. Que foi muito legal, foi bem, acrescentou muito pra mim. Valeu pra galera, valeu, Guilherme. Tem uma surpresa pro Rogatti. Sua entrevista de emprego foi agora. Você começa Essa manhã. Beleza? Então é isso. Mais um episódio do Carrãocast e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, até mais. Falou.